você vai ver no ICL Notícias de hoje. Diga-me com quem andas. Amigo dos Bolsonaro, estrategista argentino que atacou urnas eletrônicas, é preso por suspeita de mandar matar a ex. Fernando Serimedo, bravo argentino. Cadê os comprovantes? 3 meses depois, Flávio ainda não explicou principais dúvidas sobre pedido de dinheiro para Daniel Vorcaro. Eu fui sim ao encontro dele. Vai ter descanso para o trabalhador? Davi Alcolumbre sinaliza avanço, mas comissão ainda aguarda ordem para destravar votação do fim da escala 6x1. O trabalhador não pode ser escravizado. Pirralho desmascarado. Guga Noblar vai às compras e desmente vídeo de Nicolas Ferreira sobre falsos preços abusivos. O ICL Notícias, primeira edição, está no ar. Um bom dia a todos, bom dia a todas. 8h03 deste dia 19 de agosto de 2026. Estamos começando mais um ICL Notícias, primeira edição, aqui nos canais ICL Notícias, nos canais Eduardo Moreira, na nossa rede que retransmite a nossa programação para o Brasil e para o mundo. Eu converso com muita gente que diz que assiste pela TVT. Ontem eu fui no médico, cheguei na recepção, o rapaz falou: assisto vocês todos os dias pela TVT, então um grande beijo para todo mundo que também assiste este programa pela TV aberta aqui em São Paulo, pela TVT. Vamos juntos até às 10 horas da manhã, muitos assuntos importantes hoje. Vamos falar sobre Flávio Bolsonaro e as relações com Daniel Vorcaro. Vamos falar sobre eleições. Ontem comentamos aqui um pouco sobre as eleições no sul do Brasil. Hoje vamos falar sobre a região norte. Como é que está a situação na região norte? Vamos receber Clay Medeiros, Jamil Chad, Paulo Motorim. Teremos muitos convidados importantes. Guga Noblar, vocês viram na chamada. Temos muitos convidados para ajudar a entender o Brasil e o mundo. E, é claro, hoje tenho o prazer de, mais uma vez, estar aqui com ela, Heloísa Vilela. Bom dia, Vamos juntos, Will. Bom dia para mais esse dia recheado de notícias, né? Muitos assuntos importantes, Elo. Aproveitar para dar bom dia para você que está assistindo de São Domingos, em Santa Catarina, Sobral, no Ceará, Vitória da Conquista, na Bahia, Volta Redonda, no Rio de Janeiro, Contagem, em Minas Gerais. Muita gente do Brasil e do mundo já conectado com a gente, líder de audiência nas manhãs da internet brasileira. E quem também é líder de audiência é o nosso site, viu? Cresce todos os dias, iclnoticias.com.br. Vocês estão vendo aí a chamada principal. TCU aponta 57 candidatos com contas irregulares. Casos vão de merenda a obras milionárias. Matéria do Kleber Lourenço, aqui para o nosso site iclnoticias.com.br. Impopularidade de Milei Cast faz Trump apostar em Flávio para blindar aliados na região. Quem diria, né, gente, que esses governos de extrema-direita populistas iriam dar errado na Argentina, em especial, que o Milei já é presidente há algum tempo, e o Cast também do Chile. Muitos assuntos importantes aqui no nosso site iclnoticias.com.br. A gente vai repercutir muitos deles durante o programa de hoje. Então, passamos pelo nosso site. Aproveitar para pedir para você se inscrever no nosso canal. Bota o nosso reloginho do canal. Cadê o reloginho do canal? Aqui em cima? Vai ser aqui? Vai ser lá. Lá, do outro lado aqui. Então, aqui o reloginho do nosso canal. 1.962.554 pessoas. Contador, não é reloginho. Que relógio mede hora. Contador mede contagem. Muito bem, minha diretora. No nosso contador de inscritos no canal iclnoticias.com.br. Falta pouco para a gente chegar aí nos nossos 2 milhões de inscritos, então aproveite. Você que assiste em outros canais, vem para cá, se inscreve, depois pode voltar para o seu canal. Quem quiser continuar assistindo com a gente também agradece no iclnoticias.com.br. Certamente agora vai aumentar o número de inscritos, porque ele vem aí, direto de Brasília, Paulo Motorim. Bom dia, Motorim, tudo bem com você? Bom dia, Will, bom dia, Elô. Bora aí para mais um dia, prazer estar com vocês.
Paulo, vamos falar sobre as perguntas sem resposta. Faz pouco mais de 3 meses que o Intercept Brasil revelou o diálogo entre Daniel Vorcaro e o Flávio Bolsonaro em relação ao financiamento do filme Dark Horse, que eu apelidei carinhosamente de Pangaré Obscuro. Desde então, ainda existem mais dúvidas do que respostas sobre a relação do banqueiro e o hoje candidato à presidência da República, o Flávio Bolsonaro. Vamos relembrar como foi essa conversa? Vamos assistir. Irmão, preferi te mandar o áudio aqui para você ouvir com calma. Bom, aqui a gente está passando por um dos momentos mais difíceis da nossa vida, né? Não sei como é que vai ser daqui para frente, como é que isso tudo vai acabar, mas tá na mão de Deus aí. E você também, eu sei que você está passando por um momento dificílimo aí também, essa confusão toda, né? Você sem saber exatamente como é que vai caminhar isso tudo. E apesar de você ter dado liberdade, Daniel, de a gente te cobrar, eu fico sem graça de ficar te cobrando, tá? Mas, enfim, não... é porque tá num momento muito decisivo aqui do filme. E como tem muita parcela para trás, cara, tá todo mundo tenso e eu fico preocupado aqui com o efeito ao contrário do que a gente sonhou pro filme, né? Imagina a gente dando calote num Jim Caviezel, num Cyrus, os caras, pô, renomadíssimos lá no cinema americano, mundial. Pô, ia ser muito ruim, né? Todo efeito positivo que a gente tem certeza que vai vir com esse filme pode ter o efeito elevado a -1 aí, cara. Então, se você puder me dar um toque, uma posição aí, Daniel, porque a gente precisa saber o que faz, cara, da vida, porque já tem muita conta para pagar esse mês, e o mês seguinte também, e agora que é a reta final, que a gente não pode vacilar, não pode não honrar com os compromissos aqui, porque senão a gente perde tudo, cara, tudo contrato, perde ator, perde diretor, perde equipe, perde tudo. Podemos dar um toque aí, irmão? Desculpa o áudio longo aí, tá? Um abração, fica com Deus, cara. É um áudio que a gente tem que lembrar sempre, né, para entender a proximidade e a relação íntima de Flávio Bolsonaro com Daniel Vorcaro. Eu gosto muito de... Eu sei que você está passando por uma confusão aí, o cara está preso, né? Mas, ok, dá para chamar de confusão. Vamos às perguntas, Motorim, que a gente não tem resposta até agora. Vamos ver se você consegue nos ajudar com algumas delas. Cadê as notas fiscais? Para onde foi o dinheiro? O que Flávio e Vorcaro discutiram nas ligações? O Paulo trouxe a informação ontem de 5 ligações, ao menos que a gente tem conhecimento, entre Daniel Vorcaro e Flávio Bolsonaro. Qual foi o papel de Jair Bolsonaro na negociação? Houve alguma contrapartida ao Banco Master? E de onde veio o 1,7 milhão de dólares que faltava? Essas perguntas podem voltar a assombrar o Flávio Bolsonaro durante a campanha, Paulo? Acho que elas têm que ser feitas, Will, repetidamente. E eu queria, inclusive, fazer uma proposta aqui. Sexta-feira, trazer um bolinho aqui no N1, uma velinha, eu acendo aqui, porque a gente vai estar completando exatos 100 dias desde que a primeira reportagem da série foi publicada. E são também 100 dias sem explicações sobre esse caso, né? Acho que a pergunta mais importante de todas essas é: cadê as notas fiscais? Por que eu tenho repetido essa pergunta? Por que a gente propôs trazer ela para o programa hoje? Por que eu coloco ela também na minha coluna novamente no site do ICL Notícias? Porque o que a gente sabe, o que a gente tem prova documental é que 12,3 milhões de dólares foram ao fundo Heaven Gate no Texas. E a gente não sabe se todo esse dinheiro foi utilizado para o Dark Horse. E o que ele pode ter financiado? Pode ter financiado, por exemplo, a campanha anti-Brasil, a campanha golpista, a campanha contra a soberania brasileira que o Eduardo Bolsonaro está empreendendo desde então contra o Brasil. E por que a gente está falando isso? É uma simples teoria da conspiração? Não, porque esse fundo é controlado, o fundo que recebeu o dinheiro é controlado pelo advogado do Eduardo Bolsonaro. A gente não está falando assim de um fundo que ele tem relação, que ele conhece, um fundo que está no mesmo estado que ele mora. Sim, tudo isso é verdade, mas é o fundo do seu advogado. Então a suspeita de que esse dinheiro possa estar sendo usado para uma campanha anti-Brasil é muito forte e só as notas fiscais vão ser capazes de provar ou não para onde foi esse dinheiro. Então essa é a pergunta mais importante de todas. Todas essas você exibiu na tela e leu aí pra gente, são também muito importantes e precisam ser feitas daqui até o momento
em que as coisas estejam esclarecidas. E não estou falando isso porque é campanha eleitoral, estou falando isso porque a gente precisa dessas respostas. Inclusive, Will, queria também fazer um outro desafio, dessa vez ao nosso nobre ministro terrivelmente evangélico. Já que tem 2 casos muito importantes na mão dele, o do INSS, que envolve o Lulinha, e o do Master, que envolve o Flávio Bolsonaro, e só um deles está tendo vazamentos seletivos na imprensa, que é o do Lulinha, por que não derrubar o sigilo dos 2? Não estou falando só para derrubar o caso do Dark Horse, derruba o sigilo dos 2, porque as pessoas precisam estar informadas e esses vazamentos seletivos podem impactar muito o processo eleitoral. Então o desafio que eu faço para que essas perguntas do caso Dark Horse sejam respondidas, mas não estou falando só delas, falo também do Lulinha, é que os 2 casos têm um sigilo derrubado para que a gente possa ter transparência, não ficar na mão de vazamento seletivo da Polícia Federal, do Supremo, não sei de onde está vindo, e que as pessoas possam votar tendo todas essas informações e não só uma parte delas. O que vocês acham? Bom dia, Motorinha. Acho a ideia muito boa, ressaltando que o sigilo bancário do Fábio Luiz, filho do presidente Lula, já foi aberto, está entregue, está com as autoridades. E até agora a gente não viu vazar nada a respeito da conta bancária dele ter recebido dinheiro de qualquer pessoa suspeita, né? Então, tá lá e a conta do Eduardo, do Flávio, a gente não vê. Os números não aparecem. Então, acho que existe uma diferença gritante de tratamento que precisa ser equilibrada, pelo menos, né? Agora, eu acho muito importante também esse áudio, e a gente volta a ele toda hora, porque a história toda do Banco Master e da ligação com o Vorcaro pode ficar parecendo que é uma coisa do Eduardo, que ele que recebeu o dinheiro, que o advogado dele é que recebeu o dinheiro, mas tem lá o Flávio pedindo a grana, né? Está intrinsecamente ligada à relação do Flávio com o Vorcaro. Então, acho que isso é importantíssimo e não pode cair no esquecimento, né? Sem dúvida, sem dúvida. Esse áudio virou até música da maravilhosa DJ Amanda Magalhães, mas infelizmente pouco a pouco ele vai sumindo do debate público, e eu sei que pode parecer um pouco repetitivo, sempre vir aqui falar disso, mas eu acho que é nossa obrigação como jornalistas, e eu acho que um dos papéis do jornalismo, os papéis da reportagem é não deixar que os assuntos morram soterrados pela próxima notícia do dia. E entendo nossos colegas que estão tendo que fazer o hard news, aquele noticiário diário, sempre contando qual é a próxima notícia do dia, mas a gente que faz um jornalismo não só factual, mas também reflexivo, mas também crítico, a gente vai ter que cumprir esse papel de chato. Eu vou ser um pouco aqui o doidinho da praça, que vai ficar sempre cobrando até que a gente tenha retornos. Vamos lembrar que o Mendonça, em 7 dias, definiu uma operação de busca e apreensão contra o Jacques Wagner no mesmo inquérito do Master. E demorou 2 meses para autorizar a abertura da investigação sobre o Dark Horse, já faz 1 mês que o inquérito está aberto e não teve nenhum desdobramento público. Isso levanta muita suspeita, dá impressão de 2 pesos, 2 medidas, e isso às vésperas do processo eleitoral é ainda mais problemático. Assim, não é só uma tecnicalidade jurídica, não é só uma comparação de prazos, é uma interferência, uma provável e profunda interferência no resultado eleitoral brasileiro. A gente precisa ser muito cuidadoso. O André Mendonça, ele tem que ser muito responsável. A gente lembra o que foi a tentativa do Moro de soltar a delação do Palocci às vésperas do processo eleitoral. Não é trivial, porque não se refere só a esse caso, refere ao que vai ser o destino da democracia brasileira. Isso é importante demais, Paulo, porque a gente está falando de um ministro que foi ministro da Justiça de Jair Bolsonaro. Não estou colocando em dúvida a lisura do ministro nesse processo, mas a gente tem que ter um olhar diferenciado, é óbvio. Eu acho que o André Mendonça, para se proteger, inclusive, precisa ter um cuidado adicional nesse processo e no processo do Lulinha. São 2 processos importantes demais no período que a gente vive, que podem ter um profundo impacto nas eleições desse ano,
dependendo da forma como o ministro resolver conduzir o processo. É importante que o André Mendonça, como a gente faria a cobrança, eu faria a cobrança, sei que vocês também, ao Flávio Dino, se fosse da mesma forma com processos ligados ao Flávio Bolsonaro e ligados também ao filho ou a qualquer outro parente do presidente Lula ou pessoas ligadas ao presidente da República. É preciso um cuidado adicional. Não é só ser cuidadoso, ser probo durante o processo, é parecer probo. O que, nesse caso, o André Mendonça não está... não está aparecendo. Falta lisura nesse processo e na condução do ministro André Mendonça nesse caso, porque, novamente, não é só parecer, é ser probo, tem que parecer probo. Nesse caso, o ministro não está aparecendo. Deixa eu aproveitar para a gente continuar falando sobre o Daniel Vorcaro, para falar sobre o grupo de Zap com o Banco Central. É verdade, gente. Daniel Vorcaro mantinha um grupo no WhatsApp com 2 servidores do Banco Central para discutir questões de interesse do Banco Master. As mensagens foram obtidas pelo portal UOL e encontradas pela Polícia Federal no celular do Daniel Vorcaro. O grupo tinha 3 integrantes: Daniel Vorcaro, Belini Santana, então chefe do Departamento de Supervisão Bancária, e Paulo Sérgio Neves de Souza, chefe adjunto do mesmo departamento. Segundo a reportagem, o trio combinava ali táticas de pressão, trocava documentos e discutia caminhos para evitar a liquidação do Banco Master. Vorcaro se aproximou de Neves de Souza em 2019. Já os contatos com Belini Santana aconteceram a partir de 2023. A PF diz que os 2 servidores forneciam informações para auxiliar Vorcaro a monitorar o Banco Central. Aqui a gente tem 2 exemplos de conversas discutidas pelo trio. Está aí na tela para vocês. O Belini diz: boa tarde, criei esse grupo no intuito de facilitar nossa interlocução. O Vorcaro responde: ok, obrigado. E aí o Belini diz: com relação ao documento, considera que ficou bom. Fico apenas na dúvida da necessidade e adequação da expressão, especialmente da DIFES. Penso que deixar mais aberta dessa autarquia, etc., pode ajudar a evitar ruídos desnecessários. Daniel Vorcaro responde com ok. Tem mais uma conversa aí do dia 17/11/2025. Paulo Souza diz: bom dia, Daniel. Semana decisiva. Está havendo alguma dificuldade na janela de liquidação agora pela manhã por parte da Will? Bom dia, responde Daniel Vorcaro. A liquidação na primeira grade não será feita, pois a Mastercard disse que queria liberar somente para a segunda. Passamos o final de semana tratando do contrato com eles, chegamos ontem à noite nos termos finais. E aí agora estão dizendo que vão liberar menos, o que não vai adiantar. Aí o Belini Santana responde: não estou conseguindo entender essa postura da Mastercard. Realmente estranha, inacreditável. Mostra como a teia de relações do Daniel Vorcaro, que não teriam vindo à luz, inclusive, né, gente? Vamos lembrar que muitos banqueiros, muitos empresários milionários, bilionários do Brasil têm redes de contatos muito parecidas com essa. A gente só não tem contato a elas. No caso, o Daniel Vorcaro, preso, acusado de crimes gravíssimos, teve suas mensagens expostas. A gente descobriu essa troca de mensagens muito grave, né, Paulo, entre servidores públicos e um banqueiro enrolado com a justiça. Escandaloso, Will. Escandaloso e de alguma maneira deprimente, né? Aqui em Brasília a gente, Elô sabe muito bem, a gente convive muito com servidores de carreira, de diferentes carreiras da administração pública federal, e o concurso do Banco Central, os concursados do Banco Central, eles têm assim um estilo, ou pelo menos vendem uma imagem de uma absoluta seriedade. E criar um grupo de WhatsApp, primeiro falando da falta de noção de segurança digital dessa gente, né? Recebendo propina para ajudar o banqueiro, em vez de criar um grupo criptografado, um grupo no Signal que seja, que é um aplicativo mais seguro, eles criaram um grupinho no Zap. Então a falta de qualquer noção e uma certeza de impunidade. Mas, Will, eu acho importante, porque eu já vi coisas circulando nas redes aí nas últimas horas de isso aconteceu durante a gestão do Galípolo, era gente do Galípolo ali. Então vamos ser muito franco e transparente com as pessoas sobre o que isso significa politicamente, já que querem trazer esse debate para a seara eleitoral. Eu acho que ele transcende. Tá claro que o Vorcaro corrompeu gente de todos os partidos, gente de todas as gestões, mas aqui a gente precisa ser muito factual. Belini Santana, que é o que criou o grupo, que é o chefe desses 2 servidores que estavam no grupo com o Vorcaro, ele chegou a essa posição
no governo Bolsonaro, na gestão de Campos Neto. E ele e esse Neves de Souza, que eram os dois que estavam fazendo esse apoio ao Vorcaro dentro desse grupo de WhatsApp, e o próprio Vorcaro viam como barreira o diretor de fiscalização do Banco Central, nomeado pelo Lula, o Ailton de Aquino. Ou seja, quem chegou ali pelo Bolsonaro, quem o Vorcaro conheceu em 2019, estava o ajudando. Quem bloqueou e poucos dias depois da criação desse grupo liquidou o Banco Central foi a gestão do Gabriel Galípolo. Então é isso, eu não acho que esse tipo de corrupção e compra de servidores do Banco Central tem que ser trazidos para a esfera eleitoral. O áudio do candidato do PL é diferente, eu acho que esse caso não tem que ser trazido. Agora, se querem trazer, a gente precisa ser verdadeiro, a gente não pode distorcer as informações. Quem estava ajudando, governo Bolsonaro. Quem bloqueou, governo Lula. Então, tem que ser muito transparente em relação a isso. É exatamente a mesma coisa que a gente viu no caso do desvio do dinheiro dos aposentados do INSS, que a campanha do Flávio Bolsonaro fica querendo, a todo custo, jogar no colo do governo Lula. Quando a gente sabe que esse esquema foi amplificado e as regras adotadas para tornar mais fácil esse desvio foram adotadas no governo do Jair Bolsonaro, né? Então a gente não pode se confundir. Quem barrou, né, investigou e retornou o dinheiro para os aposentados foi o governo Lula. Então eles ficam querendo politizar essa história, então é bom a gente deixar muito claro onde caem essas pecinhas e quem fez o quê. Agora, essa história desses funcionários do Banco Central, eu acho muito importante a gente deixar claro que, na sua grande maioria, o funcionarismo público é mesmo responsável, honesto, faz um trabalho dedicado, né? Mas tem esses elementos que foram promovidos. E aí sim, durante o governo Bolsonaro, eu ouço muita reclamação, Motorim, de outras áreas do serviço público, como, por exemplo, o Itamaraty. Muita gente dentro do Itamaraty reclama muito de como o Itamaraty foi politizado durante o governo Bolsonaro, como ele foi transformado. As pessoas passaram a ter partido dentro do Itamaraty, uma coisa que nunca houve antes, até o governo Bolsonaro, segundo me dizem as minhas fontes do Itamaraty. Não existia você se dizer de grupo A ou grupo B para levar adiante o trabalho da diplomacia brasileira. E isso, pior ainda, né, aconteceu nas polícias militares, né, aconteceu dentro das Forças Armadas. Então, houve esse trabalho nefasto da administração Bolsonaro de realmente politizar as instituições da República Brasileira. Sem dúvida, Elô, sem dúvida. Também ouço muito isso por aqui. E é isso, acho que eles cooptaram, inclusive, servidores de carreira que tinham uma trajetória no Banco Central, que tinham uma história, né? Como eu disse, a carreira do Banco Central, né? A carreira concursada do Banco Central é uma das mais prestigiadas aqui em Brasília. Então é impressionante quanto o poder dessa sedução bolsonarista e também o poder do dinheiro fez com que esses servidores atuassem assim, sem o menor véu para um banqueiro corrupto, como era o Vorcaro. E é preciso, acho que isso que a Elô falou é fundamental, sublinhar as diferenças, gente. Você pode ter escândalo de corrupção em qualquer governo. Identificar como o governo age em relação aos escândalos. Apareceu um escândalo, uma denúncia dizendo que o filho do presidente usou a sua influência no governo para poder ganhar dinheiro. O que o presidente faz? Deixa a polícia trabalhar. Se a polícia encontrar algum tipo de ilícito cometido pelo filho do presidente, que ele pague. Foi isso que o presidente disse. Não tem nenhuma informação pública de que o presidente tenha tentado interferir nesse processo, nas investigações, na Polícia Federal. Isso publicamente. Publicamente, Jair Bolsonaro disse em público: eu não vou esperar ferrar com o filho meu para mexer na Polícia Federal, vou mexer no servidor, se não puder mexer no servidor, mexo no chefe, se não puder mexer no chefe, troco o ministro.
o que acabou acontecendo. O ministro à época era Sérgio Moro, hoje novo bolsonarista empedernido. À época deixou o governo dizendo que o Jair Bolsonaro tentou interferir na Polícia Federal. Não tentou, conseguiu, tanto que trocou o ministro para poder fazer isso. É preciso sublinhar a diferença. As denúncias podem aparecer em qualquer governo. Como o governo age em relação às denúncias, é fundamental que a gente sublinhe a diferença. A diferença é óbvia. Bolsonaro se reuniu com Ramagem, né, as advogadas do Flávio dentro do Palácio do Planalto para discutir como livrar a cara do filho, gente. A gente não tem nenhuma informação até esse momento de interferência, como você falou, do presidente Lula em favor do próprio filho. Ele disse não, cada um que cuide dos seus BOs. Se tiver implicado em alguma coisa, vai ter que responder diante da justiça. Então, eu acho que isso que é importante, além do fato da gente saber que, óbvio, o presidente Lula nos seus 2 mandatos, a presidenta Dilma no seu mandato e meio, e agora sempre deram toda a liberdade para a Polícia Federal agir, para o Ministério Público agir, sem interferência. Então, acho que essas são diferenças fundamentais, a gente tem que sublinhar, sinto muito. Importante demais, Elô. A gente Exatamente. vai sempre sublinhar essa diferença porque ela é fundamental para mostrar a diferença de projeto político, inclusive. Paulo Motorim, espero que sua noite seja feliz hoje, viu? Tô com medo, Will. Bom, obrigado, gente. Obrigado, Will. Obrigado, Elô. Sexta-feira eu vou trazer o bolinho pra gente comemorar 100 anos de Dark Horse. 100 anos não, 100 dias. Do jeito, 100 dias. A nossa 100 anos era o perspectiva sigilo é a que pior o... possível, né, Motorim? do jeito que tá, eu não duvido nada chegar a 100 anos, viu? Exatamente. 100 anos era o quanto o Bolsonaro punha de sigilo nas coisas. São só 100 dias que o Flávio Bolsonaro não explicou esse caso. A gente vai estar aqui cobrando. Obrigado por mais essa. Amanhã a gente se vê, gente. Tchau, Motorim. Tchau, Motorim. Vamos providenciar esse bolinho aqui também. Nossa enquete já está disponível nos nossos canais do YouTube para vocês. O Flávio Vorcaro cobrou dinheiro pelo filme. 3 meses depois, qual a resposta é mais urgente? Cadê as notas? Quanto foi gasto? Quem recebeu? Cadê o dinheiro? Tudo é importante aí nessa história, né? Essa pergunta é difícil Mas eu de quero responder. as notas. Ops! As notas é importante. Ele diz que tem tudo comprovado, Elô. Onde foi gasto cada real ou cada dólar, né? Porque o dinheiro foi para os Estados Unidos, desse dinheiro. Cadê as notas, Flávio? Ou você vai deixar a gente fazer a festa de aniversário aqui das perguntas, como o Paulo Motorim prometeu pra gente na sexta-feira? Então, Eu acho que vai. Vamos fazer a dos 100 e a dos 200, muito provavelmente. eu também acho. Exceto se a polícia correr atrás, né? A gente estava falando aqui sobre as investigações da Polícia Federal, o ministro André Mendonça, a gente precisa aí dessas respostas para a democracia. Agora, Heloísa Vilela, Sim. O Nicolas Ferreira tentou lacrar nas redes sociais com um vídeo mostrando preços inflacionados de produtos no mercado. O deputado, que busca um novo mandato, jogou os preços lá em cima para causar comoção e bombar nas redes sociais. A gente não vai mostrar o vídeo do Nicolas aqui, o vídeo do Nicolas já teve obrigada, viu? muita visualização sozinho nas redes sociais. Nós não vamos colaborar com isso. Se você quiser assistir, você sabe onde assistir. Mas nós mandamos alguém muito melhor que o Nicolas para o mercado, para ver se o que o Nicolas diz sobre os preços é verdade. Vamos assistir o vídeo. Durante muito tempo disseram que a política era apenas um programa para você assistir. Enquanto eles falavam, você escutava. Só que eles esqueceram de uma coisa. Agora o controle tá nas suas mãos. Ei, não é porque um político encosta o dedo na tela e usa uma linguagem um pouquinho mais nova que ele vai conseguir te fazer de trouxa, te enganar, né? Ainda mais se for um político como o Nicolas Ferreira. Hoje, eu me sinto mulher, deputada Nicole. Alguém que finge que é novo, Sim, queremos ser blindados mesmo. mas que age como um velho político, enriquecendo de maneira inexplicável, andando em jatinho de banqueiro mafioso, fazendo o uso da fé para ganhar voto. Ou você não lembra, né? Quando Caim matou Abel com a .40. Claro, inventando fake news atrás de fake news. Vocês conhecem o Nicolas. Dessa vez, acorda, ele inventou mais uma. Vamos conferir o preço do supermercado, o preço que ele apresentou dos produtos no vídeo dele Já reparou que tá dando pra comprar com R$100 hoje em dia? e os preços no supermercado tradicional aqui de Brasília, o que eu faço compras. E vamos comparar e mostrar a realidade para você. Acorda. Café Melita, a mesma marca que o Nicolas toma, né? 500 gramas para não ter
Diferença de peso, o valor dele, R$ 45,99. Aqui no mercado, que eu compro R$ 26,99 no atacado, R$ 28,99 no varejo. Quer comprar só um? R$ 28,99. O do Nicolas, quase R$ 46. Daí você vê a maldade. Porque não tem, acho que nem se tivesse um mercado no aeroporto vendendo café Melita, ia ser tão caro quanto no mercado do Nicolas. Daí você vê que ele tá querendo enganar. No vídeo do Nicolas, o que ele menos fakeou foi o leite. Tava R$ 5,99. Foi o preço que eles mais chegaram perto da realidade aqui, ó. R$ 4,99. Tem até uns mais baratos. Meu amigo tá levando 3. 3, tá valendo, né? Porque não tá tão caro, né? Não tá tão ruim. R$ 5,99 já sobe um pouquinho. Tá bom. Agora, a picanha R$ 162, hein? Não dá, né? Só no Fantástico Mundo do Nicolas. Então, picanha maturada no varejo R$ 79, é isso? Se for o quê? O quilo? O quilo tá R$ 79. Como é que ficou R$ 162 a picanha que o Nicolas mostrou no vídeo? Não te enganando ou é você que tá querendo enganar? No videozinho lá, o feijão carioca pago pelo Nicolas tava o quê? R$ 11,99. R$ 11,99 aqui no mercado que eu faço compras. Tá R$ 8,99 no atacado, R$ 9,49 no varejo. De novo, Nicolas. De novo pagou mais caro? Você não parece ser tão ingênuo assim na política? Mas na hora de fazer compras, só te passam pra trás, menino? Tá aí, gente. Mais um preço superfaturado pelo Nicolas. Uma cartela de 20 ovos, ele pagou R$ 29,99. Aqui é uma cartela com 30, tá? R$ 18, R$ 17,99. Agora, uma cartela de ovo branco com 20, tá quanto? Tá R$ 13,99. Aí não dá, Nicolas. Assim, você tem que achar que todo mundo aqui reza pra pneu ou acha que alienígena vai intervir na eleição pra acreditar nisso. Mas tá aí, gente. Na conta do Nicolas, café, ovo branco, feijão carioca, leite, picanha, isso tudo somado, ele gastou R$ 255,96. R$ 256 arredondando. Já eu, aqui, ó, comprando os mesmos produtos, gastei R$ 137,36. Quase R$ 120 diferentes. Nicolas, não dá, Nicolas. Não dá pra continuar fazendo política, enganando o povo. Mas é assim, gente, que eles fazem, fingindo que estão querendo conversar com você aí do outro lado da tela, só pra fazer você de trouxa de novo. Não votem quem mente. É o Celso Russomano que precisava. Guga Noblar, você foi no mercado? Você vai no mercado, Guga Noblar, fazer compras? Cadê o Guga Noblar? Com certeza. Tá vendo, príncipe? Bom dia, Guguinha. Bom dia, Deluca. Bom dia, Elô. Fui ao supermercado. Esse é o mercado que eu vou toda vez, uma vez ao mês pelo menos, com a Lígia. É perto da minha casa, a menos de 1 quilômetro da minha casa. Portanto, aqui num bairro relativamente nobre do Distrito Federal, perto do Congresso Nacional, a cerca de 6 quilômetros do Congresso Nacional. Para não falar que eu procurei o mercado mais barato de Brasília. Não, eu fui no que eu faço compras regularmente. E tá aí o valor real dos produtos. Claro, o Nicolas, mais uma vez, fazendo o que ele faz de melhor, que é mentir, que é enganar. Pelo jeito, o feijão carioca que o Nicolas comprou é aquele carioca que costuma se dar bem em cima do turista, é aquele carioca espertão. O carioca honesto, o feijão carioca honesto tá muito mais barato, o leite tá mais barato. A picanha, então, nem se compara, né? É incrível a diferença. Tem maldade, sim, no vídeo do Nicolas. Ele quis, mais uma vez, enganar o eleitor. Ô, Guga, esse feijão carioca dele deve estar incluído a passagem de ida e volta para o Rio para comprar, né? Porque com esse preço... Agora, me chamam a atenção também duas outras coisas. A primeira é, ele devia estar reclamando, então, porque Belo Horizonte está muito caro. O Zema deve ter feito alguma coisa para a inflação lá ser 10 vezes maior do que a inflação no resto do país. E por isso uns preços tão diferentes. Agora, o que me chama muita atenção também é como a extrema-direita investe na tentativa de mostrar para as pessoas uma realidade que não existe e como algumas pessoas se deixam convencer por isso, apesar de irem ao supermercado, apesar de fazerem compras toda semana. Como você pode criar essa desconexão entre a realidade e a ficção que eles vendem, né? Como é que isso passa, como é que isso é vendido e esse cara continua tendo a quantidade de votos que tem? É incompreensível para minha pequena cabeça, não consigo compreender.
Mas o Nicolas é a própria fake news, né? A história do Nicolas, a história de vida, a história política dele é sempre recheada de mentiras. Um dia desse, inclusive, ele estava inventando que o governo estava taxando o Pix, ia taxar o Pix, uma grande cascata. Ele é aquele que fica contra a pauta do trabalhador, sempre a favor do empresário, e mesmo assim cria esse tipo de vídeo como se tivesse de alguma maneira sendo a voz do trabalhador, né? A voz daquele que mais precisa do Estado, e não é verdade. A gente sabe que ele representa sempre o patrão. Inclusive, quem é que está contra o fim da escala 6x1? Partido dele, o PL, o próprio Nicolas, que sempre fez um discurso contrário a essa PEC que vai, enfim, diminuir a jornada de trabalho de todos nós. Então, é alguém que representa o patrão. Ele não representa o trabalhador, ele não representa o operário, ele não representa a dona de casa, ele não representa aquele que precisa controlar a inflação, aquele que precisa de um Estado que se preocupa com o preço dos alimentos. Inclusive, o presidente dele, o Jair Bolsonaro, a preocupação dele foi em zerar a taxação do imposto do jet ski e não tentar, de alguma maneira, por exemplo, dar um aumento de salário mínimo ou controlar o preço da inflação dos alimentos, que estourou na época do Bolsonaro. Se a gente comparar a inflação na época do Bolsonaro dos alimentos com a de agora, enfim, a gente chegou aos 2 dígitos na época do Bolsonaro com a inflação dos alimentos. Tinha naquela época os mesmos produtos que eu olhei ontem nas prateleiras ali daqueles supermercados, estavam mais caros, a maioria deles na época do Jair Bolsonaro. O leite, inclusive, e o café também. Ô Guga, Elô, você que está assistindo, o que o Nicolas faz, a gente costuma chamar de viés de confirmação na psicologia. Quando você já acredita em uma coisa e essa crença é muito estabelecida para você, você vê um vídeo que confirma tudo o que você acredita, você não precisa pesquisar para ver se é verdade ou não. Você fala, tá aí, ó, é verdade, os preços estão muito caros, tudo está muito caro no governo Lula. Você só acredita. Eu vi um vídeo ontem que fala exatamente sobre isso. Tem uma informação rolando nas redes sociais, Elô e Guga, de que o número de atletas que morreu de ataque do coração depois da vacina da Covid é maior do que nos últimos 50 anos. Aí eu vi um especialista, um cientista, analisando os dados e ele achou a fonte dos dados, Elô. A fonte dos dados é um site chamado goodscience.com. Aí ele foi no site para ver a lista dos atletas. Sabe quem estava na lista? O Pelé, que morreu de câncer. Um alpinista que morreu durante uma escalada. Eles colocaram todas as mortes de atletas e ex-atletas como se fossem mortes do coração, quando na verdade foram mortes por outras causas. Inclusive, é verdade, a vacina da Covid tem como um efeito colateral miocardite. Só que sabe o que dá uma miocardite pior do que a vacina? A Covid. Entendeu? Tem 2 pessoas na família que tiveram por causa da Covid. É isso. A Covid piora a situação. Se você tiver a vacina, é um efeito colateral possível, com baixíssima chance de acontecer, mas pode acontecer. O que realmente acaba afetando o coração é você pegar a Covid-19 sem ter tomado a vacina. Então, o Nicolas explora muito bem esse viés de confirmação. Você já acredita nisso. E você vê o vídeo de alguém que você confia, no caso, as pessoas que acreditam no Nicolas Ferreira, eles falam, é verdade, gente, o preço é esse mesmo. Aí o Guga faz o básico que um jornalista faz, e muito bem, Guga, vídeo excepcional que você fez aqui pra gente, a gente vai mostrar no rolê de novo daqui a pouco. Você e o Guga estaremos no rolê às 11 horas, a gente vai passar o vídeo de novo para você assistir, você que perdeu o vídeo agora. O Guga vai e mostra os preços. Que você pode fazer, gente, na sua cidade. Vai no mercado, grava um vídeo fazendo a mesma coisa. Mostra os preços. Obviamente, você vai encontrar um preço mais alto, um preço mais baixo, depende da região do Brasil onde você esteja, os preços são diferentes, mas você obviamente vai ver que o vídeo do Nicolas é mentira. O Nicolas infla os preços para poder criar uma narrativa de que a vida está muito cara sob o governo Lula e por isso o governo Lula piorou a vida das pessoas. É a exploração do viés de confirmação. Você vê aquilo, Elô, e você já acredita. Você não precisa pesquisar. O Guga, como bom jornalista que foi lá, pesquisou o preço e viu que o preço é mais barato. Não, e ainda mais no momento em que as famílias brasileiras estão super endividadas, né? Por conta de bets, por conta de uma série de fatores. Então, isso ajuda a confirmar, mas é muito
impressionante que as pessoas acreditem, eu acho que elas nem olham para os números que ele mostra. Porque se olhassem, eu falar, peraí, mas eu fui no mercado ontem e comprei café, não estava esse preço. Mas elas acreditam porque a vida está difícil mesmo. Então isso serve para alimentar, né, esse sentimento de que, puxa, a vida está difícil, sem se lembrar que os preços no governo Bolsonaro eram bem mais altos. Então passa batido, né? Mas é muito impressionante, cara. Você vai no mercado, você compra café, você compra ovo, você compra leite, você vê que o preço não é aquele que ele falou, mas eu acho que isso passa despercebido, a pessoa nem se lembra do preço que ele mencionou, só se lembra que está tudo caro. Até porque o que pegou no vídeo, né, foi muito a linguagem do vídeo. Ele consegue falar com aquele público da internet, até imitando um pouco a campanha que foi feita pelo atual prefeito de Nova York, muita gente comparando. Eu vi muito jornalista, muito marqueteiro analisando o vídeo com esse viés de olha como é o linguajar. De repente ele sai da televisão, olha para o celular, conversa com quem está no celular. E aí o que pegou para eles foi isso, mas o importante era analisar de fato o conteúdo, e o conteúdo é mentiroso. Não tem que analisar só a linguagem, a maneira como ele criou o conteúdo, mas o conteúdo em si, que é uma grande cascata, é mais uma fake news. Inclusive, já que o De Luca está relembrando aí essa questão da saúde, das mentiras na saúde, o próprio Nicolas, esses dias, 2 semanas ou 3 atrás, estava espalhando uma fake news da extrema-direita americana que sugere que as vacinas da Covid, elas têm traços, restos de fetos que foram usados na formação da vacina. É uma coisa completamente idiota, sim, eu sei. Porém, o Nicolas espalhou isso também, gente. Olha o nível desse sujeito. Agora, pelo menos, apesar de ter esse Nicolas fake sempre enganando a população, uma mentira que ele está tentando jogar agora e que é interessante para o governo é a mentira da aliança dele com Flávio Bolsonaro. Pelo menos é outra fake news que já já vai ser desmontada. A gente sabe que Nicolas hoje faz oposição ao Flávio Bolsonaro na prática, tá junto com Michele, torcendo para o Flávio perder a eleição. Então, pelo menos a aliança do Nicolas com o Flávio também é fake, e isso é muito ruim para os golpistas. A Maria Antônia no nosso chat aqui diz: o povo toma monjaro do Paraguai, mas não confia na vacina. É verdade. E confia no Nicolas, né, gente, também, o que é uma doideira. E sobre fetos abortados, quem já antecipou isso foi ele, Olavo de Carvalho, que disse que a Pepsi tinha restos de feto abortado. O Olavo de Carvalho que anda meio silencioso nos últimos tempos, né? Falando sobre Nicolas Ferreira, o Flávio Bolsonaro esteve em Belo Horizonte na terça-feira, do lado dele, do ladinho de Nicolas Ferreira. Na hora de falar dos aliados, o candidato à presidência meio que esqueceu do Nicolas. Presta atenção na cara do Nicolas ao perceber que ficou de fora da lista Entrega Tudo. Presta atenção. Põe aí pra gente. Depois da minha casa, que é o Rio de Janeiro, começar aqui a campanha por Minas com o pé direito, com um palanque tão forte como nós temos aqui esse ano em Minas. Temos aqui o Flávio Rocha, que é o nosso candidato ao governo, um candidato ao Senado, que é o nosso Domingos Sávio, os parlamentares, candidatos a deputado Sávio, os parlamentares, candidatos a deputado estadual e federal, talvez... Parece que o Nicolas não ficou muito feliz, né, Guga, de ter sido esquecido ali, de não ter sido citado, né, pelo presidenciável. Você viu que o Flávio travou. Flávio vai citar Nicolas, ele cita o Sávio Domingues, que é o candidato ao Senado, era do PSDB, hoje tá lá, acho que no PSD, né, mas fez aliança de alguma maneira com ele lá. Ele era do PSDB antigamente, aí foi o PSD, né, agora tá no PL, enfim. O Sávio Domingues tá ali, agora tem o Maurício do vôlei, tem o Flávio Rescoy, que é o candidato agora dele, e ele cita todo mundo. Quem ele não cita? O Nicolas. Ele trava. Você vê que ele olha pro lado, ele vai citar Nicolas, ele trava, ele não cita e fala de uma maneira mais genérica dos candidatos a deputados federais, para não citar nominalmente
O Nicolas, que ele está muito chateado com o Nicolas. Ontem, neste evento que foi esvaziado, mais um flop do Flávio, a culpa, em parte, claro, recai sobre ele, Nicolas, que não fez o menor esforço para levar a sua militância a esse evento. Um evento realmente ridículo para um candidato a presidente. E o Flávio está chateado com o Nicolas também, porque, querendo ou não, o Cleitinho, que agora se diz candidato pelos republicanos ao governo, ele queria mudar para o PL. A intenção dele era ser o candidato do Flávio. E quem barrou a ida dele ao PL, a filiação dele ao PL, foi o Nicolas. Até abril ele estava tentando ir para o PL e quem atrapalhou foi o Nicolas. Então o Nicolas, querendo ou não, ele está desarmando o palanque do Flávio Bolsonaro. Atrapalhou a ida do Cleitinho. O Cleitinho depois se atrapalhou também, indo e voltando na candidatura, mas o Cleitinho queria estar no PL. E quem não deixou foi Nicolas, que agora está sabotando a eleição do Flávio. A gente viu aí que ele não fez esforço nenhum para levar a militância dele. E o Flávio, claro, não quis citá-lo, demonstrando um óbvio desconforto com o seu suposto aliado. É o Flávio Flop, né? Flávio Flop, ele não consegue esconder a incapacidade de articulação política dele. É óbvio que ele estava chateado com o Nicolas, é óbvio que os dois estão estremecidos, mas ele está diante do público que ele quer convencer a votar nele, ele tem que fazer o jogo político, ele tinha que abraçar o Nicolas. O Nicolas é um cara que carrega a voto à beça no Estado. Então, ele tem uma incapacidade de articulação que está complicando vários palanques dele pelo país inteiro. Então, ele é o cara que mais atrapalha a campanha dele. Isso porque a gente está vendo em tempo real o pós-bolsonarismo, né, gente? Assim, com todo respeito, é claro, o Flávio pode ganhar a eleição? Pode. Eu acho pouquíssimo provável hoje que o Flávio vire presidente do Brasil em 2027. Mas eu sinto um clima, em todos os eventos que eu tenho visto, de uma missa de corpo presente, assim, sabe? O Flávio é o morto esperando da hora de enterrar. A hora de enterrar passou a eleição, o Flávio Bolsonaro vai ser enterrado politicamente, né? Ouso dizer que já tem passagem comprada para os Estados Unidos assim que o resultado final das eleições for proclamado. Me parece que a gente está vendo o pós-bolsonarismo acontecendo na nossa frente, em tempo real. O Nicolas Ferreira é certamente um destes que vai lutar pelo legado do pós-bolsonarismo. O que virá depois, ele, Michele Bolsonaro, o Tarcísio de Freitas. O Tarcísio de Freitas, gente, participou do debate aqui da Band em São Paulo, no domingo retrasado, e não citou o nome do Flávio. Disse que gosta muito do Jair, que deve muito ao Jair, mas não citou o Flávio. O Flávio é um cadáver político esperando a hora de ser enterrado. Pode ganhar eleição? Claro que pode. Tudo pode acontecer nesse país, inclusive nada, como diria o poeta, né? Mas me parece que só está todo mundo esperando a hora de terminar. Se o Flávio ganha as eleições, esse pós-bolsonarismo já não vai ser pós, vai ser o atual bolsonarismo. Eles continuam no poder e continuam com a família tendo o núcleo principal de poder. Se o Flávio perde, que é o sonho molhado secreto de Nicolas Ferreira, Tarcísio de Freitas, Michele Bolsonaro, entre outros nomes da direita e da extrema-direita, você pode ter aí a luta pelo espólio, pelo que vai restar do bolsonarismo depois que a família for enterrada politicamente, né? Talvez com o Carlos senador e o Jair Renan deputado federal, mas nada além disso. Guga Noblar, quero te agradecer a participação na manhã. Dessa luta pelo espólio, príncipe. Um minuto para suas considerações. Obrigado, Elô, adoro vocês. Um minuto para suas considerações. De volta e olha, nessa briga, farei. Nesta briga pelo espólio, príncipe, é a seguinte, quem está vencendo é o Nicolas. Inclusive o Silas Malafaia disse que o herdeiro político será o Nicolas. A Michele, naquela caminhada do Nicolas no início do ano, lembra aquela caminhada? Que ele saiu lá de Minas, veio andando até aqui, até Brasília. Naquela caminhada, a Michele chamou o Nicolas de grande líder e disse que ele é o filho 06 do Jair Bolsonaro. A real é que o Nicolas está ganhando a disputa pelo espólio e isso está incomodando, sim, os filhos de sangue, né? Os filhos realmente do Jair Bolsonaro. Flávio Carluxo e Eduardo hoje sentem que o espólio está indo para o Nicolas e com certeza Nicolas hoje é um adversário político de todos os filhos do Jair Bolsonaro. É isso, Guguinha. Aproveitar, a gente se despede do Guga, minha diretora. É isso, né?
Tchau, Guga Noblar, disse minha diretora. Então, Guga Noblar, um beijo para você. Até daqui a pouquinho no rolê às 11 horas da manhã. Tchau, Guga. Até mais tarde. Beijo, Elô, beijo, Deluca. Até logo. Quase esqueci o meu nome. Só tá há 2 anos fazendo programa comigo, mas esqueci o meu nome. Imagina, ia dar uma de Flávio. Isso. E a escala 6x1, será que avança? O presidente do Senado, Davi Alcolumbre, assinou um despacho para fazer a PEC do fim da escala 6x1 após 82 dias de espera, Elô. Tá quase competindo aí com as notas do Dark Horse, né? Dá para comemorar? Ainda não. Não se sabe, por exemplo, quando o texto chega ao colegiado. Será que agora vai, Elô? Eu acho que vai sim, viu, Will? A gente teve um momento marcante que foi na segunda-feira, quando o presidente Lula foi ao Amapá para falar da exploração do petróleo na margem equatorial, junto com o Alcolumbre, os dois com a roupinha de petroleiro, bonitinhos, muito amigos, e foi isso que garantiu, foram essas conversas que levaram a esse momento, que garantiram que a 6x1, a PEC do fim da 6x1, fosse enviada para a Comissão de Constituição e Justiça. O que está faltando agora é definir quando ela seguirá para o plenário. Ela vai passar rapidamente na comissão, o Otto Alencar, que preside, está mais do que esperando essa medida chegar lá. E o que está faltando nesse momento é o Alcolumbre fazer a mesma coisa que fez o Hugo Mota, uma declaração pública de apoio à candidatura do presidente Lula, o que vai garantir a ele uma certeza também, em contrapartida, de que o presidente Lula o apoiará para renovar o mandato dele à frente da presidência do Senado. É só isso que falta. Mas no Palácio do Planalto, eu conversei ontem, e a expectativa é de que sim, que essa medida chegue para ser votada e aprovada na próxima semana de esforço concentrado, que é a primeira semana de setembro. Então, o governo acredita que pode ainda aprovar antes das eleições. Vamos ver como vai ser o preço, né? O tempo, o preço que o Alcolumbre vai cobrar, mas aparentemente está bem encaminhada. Inclusive importante, né? Porque é uma pauta fundamental para o governo. Se for aprovada durante o processo eleitoral, vai ser um golaço do governo do presidente Lula, porque a pauta dos direitos dos trabalhadores tem sido citada de forma muito frequente até agora pela campanha à reeleição do presidente. Junto com outras pautas que foram aprovadas durante esses 4 anos de governo, a pauta da escala 6x1, da melhoria de vida dos trabalhadores, é certamente um eixo fundamental da campanha de reeleição do presidente Lula. PEC das terras raras também. O Alcolumbre também destravou essas pautas que são consideradas essenciais pelo governo. Ou seja, o clima de amizade está imperando em Brasília. O amor, né? Nada como amor sincero, né, Luísa Vilela? Para a gente ver as pautas avançando em Brasília. O Alcolumbre não tem interesse nenhum, gente, oculto. É só realmente o carinho e amor pelo presidente Lula. Elô, vamos mudar de assunto, vamos falar sobre Fernando Cerimedo. O consultor político argentino Fernando Cerimedo foi preso nesta terça-feira na Bolívia sob suspeita de envolvimento na tentativa de feminicídio da ativista Nádia Beller, ex-companheira dele. O Cerimedo é aliado de longa data da família Bolsonaro, foi um dos personagens centrais da campanha em 2022 para desacreditar as urnas eletrônicas. Ele foi detido no aeroporto internacional de Viru, em Santa Cruz de la Sierra, quando se preparava para viajar para Buenos Aires. Beller havia sido atingida por 3 disparos na noite anterior. A gente tem aí o vídeo de uma câmera de segurança do momento em que isso aconteceu. Vamos assistir. Ó, a gente tem as imagens dela aí. Esperando uma pessoa na porta do hotel que ia conversar com ela a respeito de uma denúncia contra o Evo Morales. Ela olhando para o celular, tipo, nesse momento, né? Estava conversando com alguém. A gente vai ver agora, chega na imagem, uma pessoa de capacete aí, com uma mochila dessas de entrega, né? 2 pessoas, ó. Eram 2 homens. 2 homens com uma mochila. E aí, o homem faz o disparo. A gente, obviamente, não vai mostrar as imagens, mas ele faz os disparos contra ela. Elô, vale a gente lembrar, nesse caso, quem é o Fernando Cerimedo, né? Um personagem importante na tentativa de golpe no Brasil. Vamos mostrar quem é o sujeito. Com certeza, vamos lá. E ela deu uma entrevista na cama do hospital. Ela tá viva, deu entrevista na cama do hospital, mas depois eu conto mais um pouco disso. Eu queria que a gente voltasse um pouco no tempo para lembrar do momento que o Brasil estava vivendo quando o Cerimedo apareceu nas nossas vidas, infelizmente. Então, ele, no dia 4 de novembro de 2022, ele fez a famosa live onde ele apresentou um dossiê mentiroso, totalmente falso,
levantando dúvidas a respeito das urnas eletrônicas. Bom, o que tinha acontecido logo antes? 30 de outubro, segundo turno da eleição, o presidente Lula ganhou e foi declarado vitorioso, futuro presidente do Brasil. Aí ele vem com essa denúncia falsa a respeito das urnas eletrônicas. No dia 22 de novembro, com base na notícia falsa do Ceremedo, o PL pede ao TSE que desconsidere os votos de algumas urnas. As urnas que ele citou, ele dizia que as urnas criadas antes de 2020 não eram confiáveis. Então, com base nisso, o PL entrou na justiça. Esse é o ponto-chave. O Ceremedo ficava lá da Argentina, bancando de jornalista, fazendo apresentações falsas a respeito de denúncias contra as urnas, e isso era reciclado aqui no Brasil pelos golpistas para levantar dúvidas e levar até para a justiça. No dia 30 de novembro, ele teve a cara de pau, o desplante, a ousadia de participar de uma audiência, uma sessão mista no Congresso Nacional, Câmara e Senado, que começou de manhã e foi até o fim do dia. Ele teve 20 minutos para repetir toda essa mentirada a respeito das urnas. Essa reunião teve todos aqueles deputados e senadores que a gente já conhece, da extrema-direita, fazendo não só críticas ao STF e ao TSE, mas como até pedindo o golpe de Estado. Carla Zambelli estava lá, pedindo que os militares interviessem. Bom, depois disso, a gente tem, agora, em 23, ele começa a participar da campanha do Javier Milei. O jornal La Nación ontem, muito engraçado, publicou uma matéria dizendo que todo mundo no governo conhece o governo da Argentina, conhece o Ceremedo, mas que hoje todo mundo diz que não tem nada a ver com ele, que ele era um cara que só vendia fumaça. E a matéria vai toda relatando como ele era ele mesmo era uma fake news de si. Ele falava que ele fazia, que ele acontecia, que tinha relações diretas com o governo daqui, com o governo dali. E hoje todo mundo diz que ele exagerava, que não era nada disso. Mas os bolsonaristas que não acreditam em ciência, né, não acreditam em fatos reais, compraram a propaganda que o Ceremedo fazia de si, aparentemente. Bom, em 2024, ele começa a atuar lá na Bolívia, depois de ter dito que administrava as redes do Milei. Hoje todo mundo na Argentina nega, diz que isso é pura mentira. E no dia 23 de julho de 2026, ele participa de mais uma live, trazendo de volta toda a mentira das urnas eletrônicas, junto com Eduardo Bolsonaro, para fazer as mesmas acusações. Deixa estar que 2 dias antes dessa live, o que aconteceu aqui no Brasil? O Flávio Bolsonaro teve aquela participação numa reunião com embaixadores brasileiros e também levantou dúvidas a respeito das urnas brasileiras, ou seja, um repeteco da dieta, do menuzinho que o pai dele adotou antes disso. E no dia 18 agora, ele foi preso com essa tentativa de feminicídio. Will, essa companheira dele, que está no hospital, que denunciou da cama do hospital, uma ex-mulher do Ceremedo, e que dizendo que eles dois fizeram uma gravação clandestina para denunciar uma história que foi um grande escândalo na Argentina, numa agência nacional, a Andis. Foi um escândalo danado denunciando corrupção. Então ele diz para a ex-esposa que agora está no hospital, segundo ela, que sim, ele e a outra anterior é que fizeram a gravação que gerou toda essa polêmica na Argentina. Diz ele que fez isso para denunciar a corrupção do governo do Javier Milei, que chegava na irmã do Milei. Então, assim, isso realmente é algo impressionante como esses caras atuam, né? E como contam mentiras sem menor constrangimento, Will. É um personagem que a gente pode chamar de controverso, mas dá para chamar de picareta também, né? Completamente picareta, Will. Completamente picareta. Além de, segundo a acusação, um feminicida, né? Envolvido na tentativa de assassinato da ex-companheira. A gente tem, Elô, você falou sobre essa participação dele no Senado. Ele participou dessa audiência, como o Elô citou, e repetiu tese sem nenhum embasamento sobre as urnas. Ele sugeriu que havia algum tipo de manipulação do algoritmo do primeiro turno a fim de garantir uma vitória do 13, segundo ele. Vamos assistir esse trecho. Como pode, coincidentemente, todas as vezes as urnas com controles mais difíceis serem favoráveis para o Lula?
E no caso de votos em branco, temos estados onde a diferença de votos em branco entre urnas 2020 e não 2020 é superior a 30 pontos. Enquanto que a diferença desaparece completamente entre urnas com 8 ou mais brancos, somente conforme o modelo de urna. 2/3 das urnas, modelos não 2020, no interior de Roraima, por exemplo, deram absolutamente 0 votos brancos. Como isso é possível? É ótimo que eles criam uma teoria e eles envelopam a teoria de ciência, quando na verdade não tem ciência nenhuma. O TSE já explicou longamente, já tem muito especialista dizendo que a teoria das urnas apresentada pelo Serimedo e pelos bolsonaristas não faz nenhum sentido. Mas tem gente que continua repetindo essa teoria até hoje, porque não importa quantas vezes ela seja desmentida, ela vai continuar sempre viva na extrema-direita. Agora, Elô, amigos presos ou investigados por agressão não são exatamente uma novidade, né, no clã Bolsonaro. De rachadinha do deputado de baixo clero a extorsão de dinheiro em nome de um filme sobre o líder do clã, a família teve bem próximo ao crime. Você acabou de sentar, Elô? Se você levantar de novo. Você vai me mandar levantar para mostrar o quadro, fica à vontade. Mas você vai me ajudar nessa, Vamos tá? nessa. Porque muita gente, a turma da família Bolsonaro é de peso. Bom, o Serimedo a gente já explicou, né? Esse picareta, como você bem disse. Adriano da Nóbrega. Adriano da Nóbrega é um dos vários amiguinhos que eles têm da Polícia Militar, da banda podre da Polícia Militar, né? Então, ele é capitão, ele foi segurança do Jogo do Bicho, era um grande nome do chamado Escritório do Crime. Morreu, né? Morreu em 2020, numa operação policial na Bahia, né? Suspeitíssima, por sinal. Isso. Né? Tipo cara de queima de arquivo, sabia Execução. demais, precisava desaparecer. Ele, aparentemente, ficava com parte do dinheiro das rachadinhas do Flávio Bolsonaro, tá? Isso. Então, não era pouca coisa. Vamos lá, Rony Lessa. Rony Lessa é o réu confesso do assassinato da Marielle Franco e é super próximo da família Bolsonaro também. Outro ex-policial e que foi até condenado por tráfico internacional de armas. Esses dois são milicianos, o Miliciano. Adriano e o Rony Lessa. Conhecido miliciano assim com os filhos do Bolsonaro. Fabrício Queiroz, que a Juliana Dalpiva mandou uma foto dele recentemente. Agora o lançamento no domingo. Em Copacabana, abraçado com o Flávio Bolsonaro. Ele ficou muito conhecido porque ele foi o responsável por um apelido da Michelle Bolsonaro. Ela virou Micheque. Por quê? Porque ele depositou mais de 80 mil reais em diferentes cheques na conta dela e nunca explicou por que esse dinheiro foi depositado na conta da Michelle Bolsonaro. Nem ela explicou, né? Não, nem ele explicou, ela. nem ela. Aliás, ninguém explica nada nessa família. O Flávio tá aí, até hoje não explicou a história do dinheiro do Dark Horse, né? Mas ele começou a ser investigado porque a polícia, o COAF apresentou uma movimentação financeira muito fora de esquadro na conta dele. 1.200.000 reais, sem mais nem menos, aparecendo e transitando na conta dele. Ele, para fugir das investigações e fugir da polícia, foi se esconder num sítio, esse sim, sítio de Atibaia, que deve ser motivo da gente ficar de orelha em pé, que era o sítio do Frederico Wassef, o advogado, mas a gente já chega lá. Outro grande amigo dessa família é o Roberto Jefferson. Foi aliado da família e depois foi colocado em segundo, renegado, largaram a mão dele completamente naquele episódio em que ele foi abordado na casa dele pela Polícia Federal. Ele precisava ser conduzido pela Polícia Federal e ele atirou contra os policiais. É uma figura... Jogou uma granada, Elô. Jogou uma granada. Contra os policiais, além de atirar. E o pior é a imagem que a gente vê depois, os policiais na casa dele conversando com a maior tranquilidade, como se ele fosse um cara cordial e sensato, né? Esse está preso. O Fernando Serimedo aí agora preso, Adriano da Nóbrega morto, Rony Lessa preso, Fabrício Queiroz tá solto, a gente não sabe do como, muro, né? O Roberto Jefferson preso. Preso. Vamos lá, mais um. Daniel Silveira também foi preso. Também. Saiu da cadeia porque o Bolsonaro deu um perdão para ele, mas depois o STF foi lá e cancelou esse perdão, né? Então, é mais um aí, amigo da família. Ele era também um ex-policial militar e condenado por fazer ameaça ao Estado Democrático de Direito, entre outras gracinhas, né? Bom,
Quem mais? Essa aqui a gente pode falar muito tempo, mas não vamos perder nosso tempo com isso, né? Carla Zambelli, que foi uma grande golpista, foi condenada no Brasil 2 vezes, uma condenação por causa daquela cena patética que ela correu atrás de um eleitor em São Paulo com uma arma na mão, né? Então ela foi condenada por esse porte ilegal de armas, não poderia ter feito isso, e foi condenada também a 10 anos por aquela invasão do CNJ, do sistema do CNJ, onde ela forjou um pedido de prisão, uma acusação contra o ministro Alexandre de Moraes. A Zambelli é mais uma, né, que faz par com o Eduardo, que fugiu do Brasil. Então ela foi condenada, fugiu, foi para a Itália, chegou a ser presa na Itália, o Brasil pediu a extradição dela, mas a justiça italiana, por enquanto, negou, quer ter certeza de que ela pode ter o tratamento de saúde, né, o acompanhamento da saúde dentro do presídio de maneira digna, correta e tal. Então, por conta disso que ela ainda está se safando. E a gente tem, por fim, o Frederic Wassef. Esse aí é outro nome daqueles que parece um pouco com Serimedo, ele me lembra, sabe? Porque é um cara que se vende muito mais do que na verdade é, né? Ele não era nenhum grande advogado quando ele começou a aparecer, mas ele só cresceu nos holofotes, no conhecimento de todo mundo, por causa da associação que ele estabeleceu com o Bolsonaro, o Jair, antes do Jair se candidatar a presidente. Então ele escondeu o Queiroz, ele é o cara que trabalhou para livrar o Flávio Bolsonaro da acusação da rachadinha. Então ele é aquele advogado que fez lá o trabalho sujo sempre que precisou, estava ali pronto para atender a família Bolsonaro. Sempre um advogado faz tudo, né? Parecia que era um homem que resolvia os pepinos da família Bolsonaro. Tem um pepino para resolver. Onde a gente esconde o Queiroz? Na casa do Wassef. Então, o Wassef era esse advogado que resolvia os pepinos de Jair Bolsonaro. A gente foi econômico na lista, tá? Se a gente cutucasse aí um segundo, terceiro escalão de criminosos, a gente ia conseguir fazer uma lista muito mais completa aí em relação aos bandidos ligados à família Bolsonaro. Muitos já condenados que já saíram da prisão e muitos que ainda são procurados pela justiça. E eu acho importante, Will, que a gente mostrou aí que essas ligações não são necessariamente com o Jair, são ligações com o Flávio. Isso. Ligações estreitas com o Flávio, que hoje é candidato à presidência. Então, acho que todo mundo que vai votar na eleição tem direito de saber quem ele é e com quem ele anda, né? Ligação com a família toda, né? Com o Flávio, com o Eduardo, o que tem de bandido ligado a essa família é impressionante. Vamos falar de bandido, mas de bandido gringo? Não é o Jamil Chad que é bandido gringo. Pelo amor! Jamil Chad é o nosso amorzinho suíço. Vamos falar do Donald Trump. Esse sim, bandido, Jamil Chad. Me compliquei aqui na hora de chamar você. Bom dia, Jamil. A gente não está te ouvindo. Não sei se é aí ou se é aqui. Bom dia. Agora sim, bom dia. Que depois dessa recepção, viu, Elô, do William, eu fiquei até sem palavras. Mas obrigado pelo prestígio. Não é você não, é o Donald Trump. A eleição no Brasil é fundamental para os planos dos Estados Unidos de manter a influência da extrema-direita na região. Isso já aconteceu em Buenos Aires, Bogotá, Lima, Santiago, Assunção e no resto da América do Sul. Falta a joia da coroa. Uma vitória de Flávio Bolsonaro e ajudar a desmontar a pressão sobre os demais líderes da região, porque parece que tem gente aí sendo pressionada, né, Jamil Chad? Explica pra gente como o Brasil faria essa pressão diminuir nos coleguinhas ao lado. Vamos lá, porque a gente sempre olha para esse interesse de Donald Trump, ou da Casa Branca, ou do Marco Rubio pelo Brasil, como uma forma de completar o álbum de figurinha da América Latina, né? Eu venho ganhando ali na Argentina, no Chile, no Equador, na Colômbia, etc., mas precisa do Brasil. Precisa do Brasil, sem dúvida nenhuma, por conta, e aí não há nenhum tipo de questionamento sobre isso, se o governo norte-americano quer, de fato, a América para os americanos, no caso eles mesmos, não dá para deixar 1/3 do continente para fora, a maior economia do continente para fora, então sim, tem um interesse muito grande no Brasil. Mas não é só isso, E é muito interessante, porque, claro, enquanto o Brasil não está sendo ou não é governado pela extrema-direita, o que acontece é que, sem dúvida nenhuma, o Brasil tem a força,
tem a diplomacia e, eu diria, tem a influência econômica para continuar, de alguma forma, tendo a sua própria política externa, tendo a sua própria relação com o continente e, eventualmente, dando, eu diria, incentivos, não incentivos financeiros, não é isso, mas dando esperança para que grupos progressistas na Argentina, no Chile, na Colômbia, no Equador, em tantos outros lugares da nossa região, possam continuar justamente lutando ou para voltar ao poder, ou pelo menos para não deixar a extrema-direita na Argentina ou em todos esses outros lugares fazer o que elas quiserem fazer. Então o Brasil é chave não apenas para a estratégia norte-americana na região, mas é também chave para garantir, isso se o Flávio for eleito, garantir que os outros aliados de Donald Trump pela região possam se perpetuar no poder. Uma coisa é Milei governar ou tentar governar com Flávio Bolsonaro ao lado, né? Obviamente haverá uma enorme aliança, obviamente Flávio Bolsonaro vai ter de pagar de alguma forma essa cooperação que ele recebeu de Milei com ajudas justamente ao governo argentino. Isso não é de graça, não existe em política absolutamente nada de graça, então haverá algum tipo de retribuição, uma retribuição que tem como objetivo garantir que Milei possa continuar no poder, possa ir para as próximas eleições, talvez com um pouco mais de oxigênio. Então, é muito interessante isso, porque Flávio Bolsonaro não representa apenas a extrema-direita no Brasil. Flávio Bolsonaro, uma eventual vitória de Flávio Bolsonaro, representa para Donald Trump uma espécie de garantia, de seguro de vida para o seu projeto no restante da América Latina. E aí, Will, se a gente for pegar os dados, são muito interessantes. Milei, por exemplo, está com uma popularidade extremamente baixa. Se eu não me engano, 31% só. É extremamente baixa. Ou seja, para uma eventual nova eleição de Milei, ele vai ter de ter muita ajuda, inclusive do exterior. Cast, no Chile, apesar de estar há pouco tempo, está vivendo uma situação de uma degringolada também da sua popularidade. Na Colômbia, o Congresso colombiano não é dominado pela extrema-direita, é justamente pelas forças progressistas. Na verdade, as forças progressistas nunca tiveram tanto voto como agora. Não ganharam para a presidência por 250 mil votos, muito apertado. Mas no Congresso dominam. Ou seja, vamos resumir aqui, Will, se o governo norte-americano quer de fato a influência na Argentina, quer de fato a influência no Chile, ou no Equador, ou na Colômbia, vai ter de contar com a ajuda de Flávio Bolsonaro. E é óbvio que o Brasil tem uma influência muito grande na região, né, Elô? O Brasil, a maior economia, o país mais importante do ponto de vista da diplomacia, realmente o Brasil seria importante até para fazer a interlocução e para ajudar os países vizinhos. Por isso o Flávio é tão importante para ele. Com certeza, é exatamente isso que o Jamil falou. A eleição do Lula no Brasil vai alimentar de apoio e esperança, energia, a resistência nesses países, a resistência que já existe e que só vai aumentar. Milei está aí com a popularidade péssima, igual a do Trump, a mesma coisa. Agora, eu iria até além, né, Jamil? Eu acho que, sim, o Brasil é uma peça central nessa estratégia de estabelecer anticorpos na América Latina a esse avanço da extrema-direita, mas é uma peça fundamental no mundo inteiro, né? No cenário geopolítico do mundo. E eu acho que isso, eu não canso de repetir, Jamil, porque você sabe que tem um complexo de vira-lata no Brasil impressionante, que impede muita gente de entender o papel central que o Brasil tem hoje nas relações internacionais com as grandes potências, o papel que ele desempenha nessa relação Estados Unidos-China, na relação com a União Europeia. Então, o Brasil de progressistas, né, de um governo progressista do presidente Lula, isso, assim, não é puxar o saco do Lula, mas isso está muito associado à figura dele e ao trabalho que a diplomacia em torno dele, a diplomacia que ele estabeleceu para ser a diplomacia dos governos, não é desse, mas dos governos dele, tem feito e que tem sido muito respeitada, tem um peso enorme. E do outro lado, do lado dos Estados Unidos, me parece que cada vez
eles têm menos capacidade de articulação diplomática e política. Você vê o cara que eles acabaram de escolher para colocar no Departamento de Estado para lidar com a nossa região. É um despreparado, um filhinho de papai, né? Um filhinho de papai que nunca deu certo em nada na vida e que agora vai ser o cara, um suposto empresário, um cara que nunca conseguiu fazer política, tentou se eleger, não conseguiu, usou uma fortuna, 1 milhão e tanto do pai dele para tentar se eleger e nem assim ele conseguiu. E é esse o cara que foi escolhido para ser o diplomata responsável pela nossa região. Então, assim, uma incapacidade, me parece, cada vez maior do governo Trump. Ô Elo, esse é o Juan Pablo Segura, né? Isso. Deixa eu aproveitar que você falou sobre ele para só trazer um pouco mais de informações para o Jamil já comentar junto. Ele já acusou o Brasil de censurar pessoas em solo norte-americano. O Juan Pablo Segura, que assumiu o cargo de secretário assistente para assuntos do hemisfério ocidental. Em fevereiro de 2025, o Juan Pablo usou as redes sociais para criticar o Brasil, dias depois que o ministro Alexandre de Moraes, do STF, mandou multar o Twitter por descumprimento de ordem judicial. Começamos bem, né? Elo trouxe aí já um pouco do perfil de quem é o Juan Pablo Brinquei de Segura. roteiro maluco hoje, né? Atropelei você um pouco, desculpa. Elo, você faz o que você quiser. Se você quiser chamar o último assunto do programa, você tem direito. O Jamil Chad também. Depois que eu comecei muito mal com ele, eu já preciso me recuperar o meu querido Jamil Chad, né, Jamil? Mas vamos falar aí do Segura. Segura da mão de Deus e vai, Jamil. Exato. William, tem uma questão que eu vi lá nos Estados Unidos, naquele ano que eu passei lá. Tem eu diria, uma pressa de todos os, bajuladores do movimento MAGA, da Casa Branca, por perdão, estou usando uma palavra do século passado, né? Por postar, por colocar nas redes sociais mensagens que sejam aplaudidas pelos chefes. Chefes, no caso, Donald Trump, Pete Hegseth e Marco Rubio. Então, o que esse sujeito fez, e é o que vocês estão citando, que justamente ele foi lá, criticou Alexandre de Moraes, censura no Brasil, etc., isso fazia parte de uma campanha pessoal dele para chamar a atenção dos chefes dele, dizendo, olha, eu sou do time, hein? Eu também acho isso que vocês acham, entende? É muito mais uma campanha pessoal do que qualquer outra coisa. No governo norte-americano, isso está cheio. É cheio de gente que fica observando o que o Donald Trump vai colocar nas redes sociais para, nas semanas seguintes, ficar repostando justamente para chamar a atenção da administração, para dizer, eu sou mais MAGA do que qualquer um. Eu sim sou MAGA. Eu sim posso estar lá. Então tem esse lado. O problema é que uma vez que eles fazem isso, depois eles precisam cumprir, né? Eles precisam preencher justamente aquele job description, né? Afinal de contas, para que serve esse cargo? Esse cargo serve para bombardear a América Latina com desinformação, com desestabilização e que a gente possa ter o controle sobre a região. É esse o mandato que ele tem. Ele tem um mandato extremamente poderoso, no fundo. Um mandato de chegar na América Latina e dizer, vocês não têm direito a ter autonomia. E ponto final. Eu queria fazer uma ligação disso, William, com o que a Elo estava falando, da importância do Brasil no mundo. E aí não é do presidente Lula. Eu estou falando do tamanho do Brasil, da economia brasileira, de ser uma das peças fundamentais do sul global. Há poucos dias, nós tivemos na capa do Financial Times, que não é um jornal comunista, né? Que não é um jornal de nenhuma forma ligado a movimentos progressistas, a foto do Lula lançando a campanha dele, lá que a Elo, inclusive, estava presente, né? Com algumas dúvidas, etc., mas era uma foto que basicamente rasgava, como a gente dizia antes, né, Elo, rasgava a capa do jornal, justamente mostrando a dimensão. Ali era o Lula que eles estavam colocando na capa? Não. A questão central era outra. A questão central no Financial Times, ou na diplomacia europeia, ou na diplomacia chinesa, e até na russa, é a seguinte: existe espaço para autonomia diante de Donald Trump ou não? Obrigado. Olha que velocidade dos nossos editores e da Elga. Muito obrigado. Existe espaço no mundo para que um governo tenha autonomia diante de Donald Trump ou não? Se existe esse espaço,
quais são os mecanismos que são utilizados por aquele país e quais são as punições que aquele país recebe de Washington. E essa é a conclusão, como sobreviver a este novo mundo. Então, esta capa, insisto, não é sobre Lula. Esta capa é sobre a capacidade de um país de resistir a um tipo de pressão que a gente não conhecia no mundo há muitas décadas, de uma forma explícita e tem como objetivo claríssimo, controlar aquela região. É isso, Jamil. A gente está vendo o quanto a Europa se dobrou para os Estados Unidos nos últimos anos de uma maneira assim escandalosa, vexatória. Não conseguiram, apesar deles terem a União Europeia, que em conjunto poderia ter dado uma resposta ao Trump, não é um país individual como a gente está fazendo aqui, né? Eles tinham uma força grande por terem esse conjunto e não fizeram. E agora estão olhando para o Brasil para ver se a nossa experiência aqui vai ser bem sucedida e se vai servir, de certa forma, de lição, de indicar caminhos para outros países, inclusive para a União Europeia, de como estabelecer um outro tipo de relação com os Estados Unidos que não seja de tanta subserviência, que é o que aconteceu com eles, né? Então, acho que, assim, é isso, a gente tem que entender isso bem, né? Isso é importante demais. Só para completar 2 coisinhas muito rápidas. Perdão. Fala, Jamil, fala. Muito rápido. No começo do segundo governo do Trump, os europeus rapidamente se organizaram no seguinte sentido: vamos agradá-lo, porque agradando o ego dele, a gente está feito. Ou vamos entregar alguns dos anéis, porque aí a gente mostra algum tipo de boa-fé. Eles descobriram que não há limite para agradar o ego de Donald Trump, não há esse limite. E 2, se você entregar 1 ou 2 ou 3 anéis, você terá de entregar o resto da tua alma também. E eu acho, Jamil, que é importante dizer também que isso não é só do governo Trump. Isso foi acelerado de uma maneira brutal no governo Trump. Mas essa subserviência já vem de muito longe. No próprio governo Biden também já foi horrível. A maneira como eles destruíram o gasoduto alemão que vinha da Rússia com a maior cara de pau, né? E o governo da Alemanha ficou caladinho e por aí vai. Várias coisas que vêm acontecendo. Guerra do Iraque, a maneira como eles entraram de subalternos dos Estados Unidos e por aí vai. Então a história é longa, mas com o governo Trump pisaram no acelerador, né, Will? Isso que o Jamil e o Elô disseram é muito importante, porque a gente vai falar sobre o Irã agora, são países que vão dando lições para o mundo, né, de como resistir. Acho que o México fez isso muito bem também com a Cláudia Sheinbaum. De certa maneira, o Gustavo Petro fez enquanto presidente da Colômbia e agora Brasil e Estados Unidos. Se o Trump perde as eleições aqui, né, porque o Trump é cabo eleitoral do Flávio Bolsonaro, se perde as eleições, fica muito ruim para os Estados Unidos, usando todo o seu poderio econômico, tarifas, ameaças militares. Se o Trump perde aqui, fica uma lição para o mundo. Dá para derrotar essa superpotência, ainda que seja um país que não seja uma superpotência militar, econômica, é uma potência regional, mas não é uma superpotência global. E é importante falar sobre o Irã também. O Irã tem feito uma resistência. Achava-se que o conflito no Irã ia durar 15 minutos. Ele se estende até hoje. O presidente dos Estados Unidos, inclusive Donald Trump, continua usando as ferramentas de propaganda que tem, né? Postou uma imagem do Estreito de Hormuz como novo território dos Estados Unidos. Vamos colocar na tela aí o que o Donald Trump postou na sua rede social, a Truth Social, a rede social que ele inventou, né, para poder postar o que quiser. Temos a imagem aí ou não? Talvez? Não? Não tem ninguém me ouvindo? Aí, essa imagem aí, ó. Novo território dos Estados Unidos, aí o Estreito de Hormuz. A imagem mostra a região de Hormuz e os Golfos Pérsico e do Omã com um círculo sobre a via marítima. O Irã também é identificado na montagem. Teherã, claro, não gostou do post. O vice-ministro das Relações Exteriores do Irã afirmou que em breve sua ilusão a respeito do Estreito de Hormuz será corrigida, ou nós corrigiremos as ilusões desse iludido Jamil Chad. É aquela história que nós estamos vendo desde o ano passado, que é a retomada, eu diria, de uma política deliberada de conquistas de território e canais. O Canal do Panamá foi um deles, a gente nem percebeu, porque foi ainda naquela
primeira semana de governo de Donald Trump, porque estávamos todos atordoados com o que estava acontecendo. Marco Rubio pegou um avião, o primeiro lugar que ele foi, uma viagem internacional, foi para o Panamá, basicamente disse ao governo do Panamá: ou vocês acabam com todos os acordos com a China no canal do Panamá, ou teremos problemas. E o governo do Panamá resolveu ceder. Ali, um canal. Outro canal também fundamental, obviamente, o de Hormuz, e aí eu sempre lembro dessa história, porque é uma história deliciosa da dimensão, aí sim, da arrogância de um líder. No dia 28 de fevereiro, quando Donald Trump, então, autoriza os ataques ao Irã, horas antes, alguns generais foram até o Salão Oval para dizer a ele: presidente, existe um risco com esse ataque. O risco é de que o Estreito de Hormuz seja fechado. E ele falou: isso é irrelevante, toque fogo, basicamente, né? Vão adiante. E aí nós estamos nessa situação. Então, quando você não tem a capacidade de você, obviamente, mudar a realidade, você inventa a realidade. Esse post é uma invenção, William. Não existe esse território americano e, de fato, nem na prática e nem legalmente. Então, obviamente, Donald Trump tentando criar uma ilusão. Vamos só lembrar uma coisa, perdão, só dar uma volta aqui. Quantas vezes ele já anunciou que eles tinham vencido a guerra? Sim. Né? Foram várias vezes. Essa guerra já acabou. Na verdade, eles já estão totalmente destruídos. Nós já vencemos a guerra, etc. E agora, como justificar tudo isso? A BBC, eu convido, isso eu coloquei na matéria do fim de semana na revista Liberta, William, que a BBC fez um trabalho espetacular de fazer o seguinte cruzamento. Todas as vezes que Donald Trump anunciou vitória, abertura do Estreito de Hormuz ou fechamento do Estreito de Hormuz, e o que aconteceu com as bolsas de valores nos minutos seguintes a esses anúncios. Aí descobriram duas coisas espetaculares. Uma delas é de que esses anúncios eram feitos principalmente no domingo à noite ou segunda-feira de madrugada, ou seja, logo antes da abertura do pregão, né? Então fica aquela dúvida: será que isso tem a ver com a guerra ou tem a ver com as minhas ações nas bolsas de valores? Ponto número 1. Ponto número 2. Começou a ter tanta repercussão isso que essa rede social que você acaba de citar, a Truth Social, criou um mecanismo paralelo e que você, William, se você quiser saber o que Donald Trump posta alguns minutos antes de todo mundo, é só comprar. Custa $100 mil por mês a assinatura. Então você assina por $100 mil e você ganha, né, nesse teu pacote, saber o que Donald Trump vai postar nas redes sociais. Para quê? Para saber antes? Não, gente, para ganhar dinheiro, para ir lá nas bolsas de valores e vender ou comprar ações antes que Donald Trump feche ou abra o Estreito de Hormuz. Como diria o Paulo Guedes, é uma festa danada os Estados Unidos, né? Pode tudo nessa terra, pode o presidente oferecer informação de mercado antes para quem paga. Gente, juro por Deus, tem umas coisas que acontecem nos Estados Unidos, a Elô mora lá há muito tempo, que eu não consigo conceber. Eu olho para a nossa gestão pública no Brasil, nossa administração pública, e que isso geraria cassação de mandato em 10 minutos. Se acontecesse alguma coisa parecida no Brasil. Lá não. Lá o presidente tem uma rede social, aí ele posta as informações na própria rede social e aí ele cobra de pessoas muito ricas, que vão ficar muito mais ricas por comprar informação. Ele está vendendo informação privilegiada. Público, não é segredo, não é no Zap, é na cara de todo mundo. Isso é muito maluco. É inacreditável. Eu ia falar, Will, que os Estados Unidos não aprendem lição histórica nenhuma, porque o Bush também anunciou o fim da guerra do Iraque, né? E aí depois foram 8, 9, 10 anos de guerra. Mas não se compara com o que está acontecendo agora. Aquilo é um erro histórico e que eles continuam fazendo. Mas com o Trump é outra história. Como o Jamil pontuou muito bem, Jamil, é para ganhar dinheiro. E o Castro Rocha vem batendo nessa tecla. A extrema-direita se apodera do poder para ficar bilionária, para ganhar dinheiro. Ela monetiza a política. É isso que eles têm feito. Então, assim, é inacreditável
inacreditável que isso que esteja sendo permitido, que as instituições dos Estados Unidos estão dando uma prova de fraqueza, de incompetência diante do que é o governo Trump, que a gente não poderia acreditar, porque os filmes de Hollywood fizeram a gente crer que os militares resistiriam, não é? Que as instituições, o Supremo deles não permitiria, que levantaria aquele herói e diria, não, senhor, aqui isso não pode acontecer. Não acontece nada disso, né, Jamil? É impressionante. E aí tem uma ligação, né, Elo, com algo dos anos 30, 1930, no caso, que existia um grande debate nos Estados Unidos. Será que pode acontecer aqui? Né? O quê? O nazismo, obviamente, né? Um regime totalitário. Será que pode acontecer? E aí, claro, um dos principais debates era de que não. Nós, nos Estados Unidos, temos uma alma democrática. Nós temos uma história que não permitiria que nada disso acontecesse. Não foi bem assim nos anos 30, a gente sabe disso, mas aparentemente agora estamos todos descobrindo do que são feitas as instituições americanas. Aparentemente de notas de $2. O presidente Lula, a gente estava falando sobre o Estreito de Hormuz, fez uma referência à crise ao anunciar a descoberta de petróleo na foz do rio Amazonas. Vamos ver o que disse o presidente. Se o presidente Trump quiser ficar fazendo guerra com o Irã e fechar o Estreito de Hormuz, nós vamos aqui para o mundo inteiro, a margem equatorial, a 175 quilômetros da Terra. Estamos aqui no meio do mar, descobrindo petróleo maravilhosamente puro, sabe? Que talvez já dá até para encher o tanque do carro e sair andando com ele. O presidente estava falando direto da área de exploração, né? Por isso ele estava aparecendo um telão durante o evento. Lá no Amapá. No Amapá, no Amapá, na margem equatorial. Jamil Chad, candidato Jamil Chad. 1 minuto para as suas considerações finais. Não faça isso. Não faça isso, William. 1 minuto para suas considerações finais a respeito desse vídeo, Jamil. Minhas considerações finais, perdão. Isso. Minha consideração é muito breve. O Brasil importa muito no mundo neste momento. Insisto, não pelo que acontece com a figura do Luiz Inácio Lula da Silva, se ele vai ter um 4º mandato ou não, não é essa a questão. O que o mundo todo quer saber é de que forma essa potência regional, que é o Brasil, não é uma potência mundial, mas uma potência regional, tem capacidade ou não de frear algum tipo de ingerência estrangeira. Uma economia que já provou que pode resistir a um tarifaço, isso já está provado, né? Um país que também tenta montar suas instituições de uma forma que possam, claro, realizar eleições sem uma ingerência, mas tudo ainda está sendo basicamente acompanhado no mundo. Se funcionar a autonomia brasileira, eu suspeito, Elo, que nós vamos ter outros países dizendo, olha, de repente a gente não precisa entregar tudo sempre quando Donald Trump vem nos fazer pressão. De repente existem outros caminhos. Isso é o que está no centro do debate internacional sobre a eleição no Brasil. Insisto, não é sobre Lula, é sobre autonomia diante de uma superpotência que acredita que pode redesenhar o mapa do mundo em Hormuz ou em qualquer outro lugar do planeta. Um teste tanto, né? Muito obrigado, Jamil Chad, pela participação na manhã dessa quarta-feira. Grande beijo. Beijo a todos. Tchau, Jamil. Você falou agora sobre o professor Castro Rocha. Tem mais uma chance de você assistir a aula que o professor deu aqui na semana passada, como a mobilização política virou uma mercadoria da extrema-direita. Teve um debate depois da aula do professor com o próprio professor Castro Rocha, o Eduardo Moreira, Paulo Motori e Alice Maciel sobre como a máquina de likes, lacre e lucro está se movimentando para as eleições desse ano. Hoje, 8 horas da noite, você vai ter uma chance de rever esse encontro. É só você entrar no link icl.com.br/reprise para você assistir. E aí, Elô, virando assinante do ICL, olha só o que você leva para sua casa. Presta atenção, Heloísa Vilela. Os Engenheiros do Caos
baita livro do Giuliano da Empoli, jornalista italiano, falando sobre como as máquinas de fake news da extrema-direita funcionam. O livro do professor Castro Rocha, eu comprei na Feira do Livro, se eu soubesse tinha embolsado esse aqui, mas já comprei meu próprio livro. O novo livro do professor A Era de Ricardo III, Guerra Cultural como Método. Esse aqui vai autografado? Vai autografado. O livro do professor Castro Rocha vai autografado. Você vê o dia que ele vai vir aqui dar os autógrafos para pegar no meu livro. E também o novo bonezinho. Eu fui, Elô, você viu o bonezinho lá do ICL no evento? Não. Muita gente com o boné do ICL, aquele bonezinho de Cuba, com a estrelinha vermelha, muita gente no evento lá do presidente Lula com aquele boné. Esse boné faz um sucesso. Ouso dizer que temos um novo hit aqui do ICL. Brasil com... Aqui, ó. Mostra pra gente, pessoal. Brasil com S soberano. Não vou colocar porque meu cabelo tá muito ajeitadinho. Eu vou assanhar meu cabelo todo se eu botar. Joga pra... Não vou, então vai ficar aqui do ladinho, ó. Brasil com S de soberano. Creio que é um novo hit, viu? Vai talvez passar o boné de Cuba do ICL. Você leva tudo isso para casa virando assinante aqui do ICL e também, óbvio, tem acesso aos mais de 330 cursos, aos filmes, às séries, às nossas produções exclusivas e também, obviamente, financia o jornalismo independente do Instituto, do ICL Notícias, além de ter acesso a tudo no Instituto Conhecimento Liberta, icl.com.br/reprise. O link também está aí. A nossa Fernandinha Pinheiro está colocando aí no chat para vocês o link para você se inscrever. Dito isso, Heloísa Vilela, 9 horas e 37 minutos. Ontem falamos aqui, a gente vai passar pelas regiões do Brasil, não dá para falar todos os dias, porque 27 estados é muita eleição regional para tratar, mas vamos tratar sempre que possível das eleições para governo do estado, para o Senado. Né? Ontem falávamos sobre a região sul, hoje vamos receber o jornalista socioambiental da Amazônia Brasileira, Clay Medeiros, para falar sobre a região norte, as perspectivas eleitorais por lá. Clay, bom dia, é um prazer receber você aqui de novo. Bom dia, William, bom dia, Elô, bom dia a todo o time do ICL e toda a audiência do ICL. 4 dos 7 estados do norte do país podem ter governadores do PL, partido de Flávio e Jair Bolsonaro em 2027. Um deles é o extremista Marcos Rogério. Eu só lembro do Medo e Delírio em Brasília cantando Hey, Rogério, sobre o Marcos Rogério. Favorito para ganhar a disputa em Rondônia. A legenda deve eleger metade das 14 cadeiras em disputa para o Senado, segundo as pesquisas. Até Hélio Lopes, conhecido como Hélio Bolsonaro ou Hélio Negão, depende da campanha, aliado fiel de Jair Bolsonaro, se transferiu para Roraima para tentar a sorte numa região que nas últimas eleições caiu no colo da extrema-direita. O Partido dos Trabalhadores praticamente não tem nenhum candidato forte a governador na região, onde já despontou Marina Silva e Chico Mendes. A sigla preferiu fechar alianças e deixar as cabeças de chapa em estado-chave como Pará e Amazonas. O que explica esse avanço da extrema-direita na região e também essa perda importante de apoio do campo progressista, em especial do Partido dos Trabalhadores, Clay? O cenário é muito desafiador para o campo progressista nos estados da região norte, né? São 7 estados que possuem uma dinâmica muito, muito diferente, uma em cada situação, mas o que a gente pode encontrar em comum são candidaturas de direita que acabaram saltando de paraquedas aqui. Você citou muito bem o Hélio, lá em Roraima, mas a gente tem aqui no Amazonas o Cabo Daciolo. O Cabo Daciolo está concorrendo também ao cargo de governador e ele acredita que tem chances de vencer a eleição, né? Ele lançou a sua candidatura em Tabatinga, na extrema fronteira do Amazonas, junto com a Colômbia, e ele acredita que pode ser reeleito. Existe um cenário desafiador para o campo progressista de maneira geral, mas isso não começa nessa eleição, né? A gente pode perceber que depois do primeiro governo da Dilma Rousseff, enquanto a gente tinha hoje pessoas que são aliadas ao bolsonarismo, naquele momento pousavam ao lado de fotografias com Lula e com Dilma, muito também aliado à entrega de obras do PAC, que foi muito presente durante os primeiros anos do governo Lula e também o primeiro mandato da ex-presidente Dilma Rousseff. O desafio é muito grande, mas 3 pontos principais podem fazer com que a gente pense sobre o que a direita acaba tornando um campo interessante do ponto de vista eleitoral, né? A gente também tem uma fadiga muito grande da expectativa de projetos políticos de esquerda. Muito embora a gente tenha tido
candidaturas combativas, enfim, corajosas, existe ainda um processo de centralização dessa força. Deixa eu te perguntar uma coisa, Clay. Essa importação de candidatos, né? O Cabo Daciolo nasceu lá em Florianópolis, sai de Florianópolis para concorrer no norte do Brasil. O Hélio, a mesma coisa, foi importado. Nada disso atrapalha essas candidaturas? E se você também quiser falar um pouco do Pará, né? Porque lá o governo Lula fecha para variar com os Barbalho, que a gente não sei até onde a gente pode dizer que eles são grandes progressistas, né? Exatamente. A gente percebe que a decisão do Partido dos Trabalhadores, do ponto de vista nacional, ele acaba também asfixiando novas lideranças de esquerda que acabam surgindo no território, no norte do país, né? Então a gente vai ver, por exemplo, que no Amazonas a gente vai ter o candidato Marcelo Ramos, ex-vice-presidente da Câmara dos Deputados, a Amazônia nasceu em Manaus, etc., mas ele foi, enfim, colocado de lado para o PT fazer uma aliança com uma chapa junto com Eduardo Braga. Eduardo Braga, embora seja um aliado histórico do PT e do governo Lula, em diversos pontos ele divaga muito do que o campo progressista espera, né? Marcelo Ramos foi às redes sociais criticar essa posição do partido, mas agora acredita que essa decisão pode unir o progressismo no Amazonas, né? Por outro lado, no Pará, a gente tem o que a gente chama de coronelismo, né? Um fenômeno que a gente percebe o sobrenome sendo uma questão hereditária. No entanto, o que a gente também percebe é que o Partido dos Trabalhadores tem muita dificuldade de se tornar um partido de hegemonia no norte do país e acaba fazendo essas relações de centro, né? Então, como bem falado, o Hélio e o Daciolo são fenômenos até então recentes no norte do país, né? Então, quando a gente vê a disposição de partidos do PL colocando essas candidaturas, a gente não sabe exatamente se é para contribuir ou para atrapalhar o processo eleitoral. Um estado que me chama a atenção, e a gente pode comentar um pouco sobre ele também, Clay, é sobre o Acre, né? O Acre é um estado que foi um dos mais importantes para o PT. A gente falou aqui sobre a Marina Silva, mas o estado já foi governado pelo PT e, inclusive, a gente tem o Jorge Viana. A sorte que a gente tem aqui em alguns estados, como a região sudeste, é mais de uma candidatura competitiva da extrema-direita, que pode acabar fazendo com que sobre aí uma vaga para os partidos progressistas. Me parece que é o único candidato do PT com alguma chance de eleição, né? O Jorge Viana, nas pesquisas a gente vai colocar a imagem na tela aí, com 17,92%, bem empatado com o Márcio Bittar e com o Gladson Cameli também, me parece que é o único candidato com alguma chance, né? Como um estado importante, já governado pelo PT, com senadores do PT, deputados do PT, o partido acabou desaparecendo no estado, né? E como você bem pontuou no início, até de Chico Mendes e de toda uma luta que fortalece a Amazônia e a região norte como um todo, né? A gente percebe, então, que a decisão do PT em privilegiar a formação de partidos ou de candidatos que são centralistas ou têm essa visão mais de centro, é um sinal também de enfraquecimento do seu argumento junto ao eleitorado, que precisaria de um voto de esquerda para se sentir representado. O Jorge Viana, ele representa isso no Acre muito bem, e apesar dele estar em uma posição, segundo as pesquisas que eu tive acesso, ele está em terceira posição, muito abaixo de Márcio Bittar e Gladson, como já comentado anteriormente, e o Gladson Cameli, ex-governador do Acre, candidato ao Senado, ele tem um probleminha, né? O Ministério Público Eleitoral, essa semana, pediu a cassação da sua candidatura por conta de condenações que ele teve no Superior Tribunal de Justiça. Ele era um candidato, caso a Justiça Eleitoral confirme esse pedido do Ministério Público, a segunda vaga, com certeza, é do Jorge Viana. Ele tem muita chance de levar essa. Só para comentar, o Cameli, ele afirma que ele classifica essas informações sobre a sua candidatura como fake news e ataques. Mas vai ser uma sorte tanto se isso acontecer, né? Se ele for cassado, porque o Jorge Viana vai ser uma voz importante no Senado para resistir aos avanços da extrema-direita lá, se conseguir entrar. Então,
já estou torcendo pela cassação desse indivíduo. Eu não tinha citado, inclusive, o Randolfo Rodrigues, né? O Randolfo também é candidato à reeleição pelo PT, está em segundo lugar lá nas pesquisas no Amapá. Então, são 2 candidatos do PT aí ao Senado com chance real de E com todo o levar apoio de disputa. quem lá no Amapá? Do nosso querido Davi Alcolumbre. Querido, amizade, Todo o apoio amizade. do Davi Alcolumbre, não é isso, Clay? Exatamente, é um fenômeno muito interessante a parceria com a União Brasil junto com a Federação Progressista, PT, PCdoB, PV, enfim, é o que pode fazer a transformação tanto no governo quanto no Senado. No governo, a gente tem um cenário muito dificultoso ainda para a candidatura progressista. O primeiro lugar, ele está ocupando com 61% das intenções de voto, o doutor Fulan, ele é do PSD, mas também, recentemente, o presidente Lula, inclusive eu vi o ICL falando disso essa manhã, foi até o Amapá e sinalizou para Clécio Luiz, que é do União Brasil e que atualmente está com 33% das intenções de voto. A gente vê que no Senado a gente tem a Raíssa Furlan, com 49% dos votos, ela é do Podemos e também é de direita, e temos Randolfo Rodrigues com 39% das intenções de voto. É isso, Clay. Muito obrigado pelas informações. É importante a gente continuar acompanhando os cenários no Brasil inteiro. Tenho certeza que você voltará antes do fim deste primeiro turno para a gente comentar um pouco mais sobre o andamento das pesquisas aí na região norte. Muito obrigado, um grande abraço para você. Tchau, Clay. Muito obrigado, Elô, William, a toda a audiência de série. A gente se vê. Tchau, tchau. Valeu, Clay. Vamos falar agora. Não queria falar. Posso pular esse tema? Não, né? MPF processa Renan Santos. O Ministério Público... Elô, a gente não teve nada até agora. A gente encara cada uma aqui, né? Vou te contar. Obrigado. Eu tô chocada com as imagens da manifestação que eles fizeram até hoje. É cara. impressionante. O Ministério Público Federal processou o candidato à presidência Renan Santos, do MBL, por discurso de ódio e discriminação contra povos indígenas do Baixo Tapajós, no Pará. Segundo a ação, Renan publicou vídeos nas redes sociais em que usa termos pejorativos, como vagabundos, entre aspas, tá, gente? São termos que o Renan usou. Picaretas e malandros para se referir aos indígenas. O candidato também questionou a identidade étnica das comunidades da região. O MPF pede a retirada do conteúdo, a retratação pública e o pagamento de R$500 mil por danos morais coletivos. Eu tenho dito, Elô, que a candidatura do Renan vai tentar ser mais radical do que a candidatura radical. Porque a candidatura competitiva da extrema-direita, que é a candidatura do Flávio Bolsonaro, precisa, de alguma maneira, fazer acenos para o centro. Ainda que seja uma candidatura extremista da extrema-direita, o Flávio não tem nada de moderado, é um radical de extrema-direita. Mas o Renan Santos não tem exatamente compromisso. Disse ontem, em uma sabatina, que quer acabar com a justiça do trabalho, que o problema é que tem processo trabalhista demais, que vai prender e matar criminosos, como se não tivesse mais justiça no Brasil. O Renan tem esse benefício para ele. Ele pode dizer o que quiser. Não vai se eleger, não é um candidato competitivo, tem a possibilidade de fazer qualquer tipo de fala, por mais responsável que seja. Para nossa sorte, tem Ministério Público, tem Justiça Eleitoral para poder segurar os arroubos autoritários e extremistas do Renan Santos, que vai dizendo as groselhas que tem que dizer para ganhar isso aqui, ganhar processo e aí ganhar 5 minutos de pauta, infelizmente, no ICL Notícias. Mas o que ele fala e que é crime tem que ser considerado, discutido e julgado, né, processado. Não pode simplesmente o cara falar o que quer, cometendo crimes. Agora, eu queria chamar a atenção dessa imagem que a gente está vendo aqui na tela, porque o que você falou se expressa nessa imagem. O fato dele tentar ser mais extrema-direita do que a extrema-direita. Ele não só usa colete à prova de bala, como ele bota o colete por cima da roupa, para todo mundo ver que ele está usando colete. É teatro puro. O Flávio fez isso com uma camisa bem justinha. Ele não, ele deixa bem as claras. Então, acho que é uma linguagem visual que exemplifica exatamente o que você falou. É o mais radical do que o radical. O Renan Santos aí vai se tornar... essa é a parte boa, né, de você não ter compromisso com nada. Você pode dizer o que você quiser. Eu vou aumentar o salário mínimo para R$15 mil. Você pode dizer o que você quiser. Não importa o que você diga, você não tem um compromisso com a realidade. Nossa, mas esse ato público dele é um negócio Largo São Francisco aqui em São Paulo, que eu nunca tinha visto na minha vida. Assim, o grau
de agressão, de ódio, de xingamento, é palavrão o tempo todo. Assim, é pior, consegue ser pior do que aquelas manifestações, aqueles comícios do Bolsonaro, onde ele falava vou matar petralhada e daí para baixo. Ele consegue ser pior no grau de violência. É realmente chocante. É a falta de compromisso, né? E também a falta, a crença de que nada vai acontecer com a sua candidatura. Pior é que se acontecer alguma coisa com a candidatura, ele vai se fazer de vítima. Vai dizer que estava incomodando o sistema e aí a sua candidatura sofreu aí com danos. Vamos chamar o Gessé, minha diretora? Então vamos. Nós temos agora as primeiras sinalizações do plano econômico de um eventual governo do Flávio Bolsonaro. A equipe do candidato trabalha em um novo arcabouço fiscal e em medidas para reduzir os gastos públicos, mas ainda não detalhou como pretende conter o crescimento da dívida. Na coluna de hoje, o sociólogo Gessé Souza afirma que um eventual governo do 01 deve seguir a mesma política econômica de Jair Bolsonaro, com foco nas privatizações. Vamos assistir. Pessoal, a gente tem agora as primeiras novidades sobre o plano econômico de um eventual governo Flávio Bolsonaro. Daniela Marques, que é a chefe da equipe econômica, que já trabalhou no governo Bolsonaro, tem um domínio da retórica, não é nenhuma boba, né? Finge que se preocupa com o povo, finge que se preocupa com as mulheres, né? Disse, quer dizer, quando o assunto vai, por exemplo, para o aumento real ou não do salário mínimo, ela desconversa, diz que isso ainda vai ser analisado pelo Flávio Bolsonaro, assegura que não vai ter cortes substanciais nos programas sociais, né? Mas diz que vai ter um acerto de contas, ou seja, mais um aperto fiscal para o povo brasileiro, é o que nos espera. Só que ela diz que ela vai cortar nos penduricalhos, né? Que o Dino está tentando combater, né? E que pessoas do partido dela e do Flávio estão envolvidos até o pescoço nisso e não querem nenhuma investigação quanto a isso, etc., né? Nenhum limite para as suas ações. Então fica muito difícil ver ao custo de quem vai acontecer esse corte, né? Enfim, no orçamento, né? Já que ela não tem nenhuma política, né? Para realmente enfrentar abusos. Ela foi perguntada, por exemplo, numa entrevista muito longa feita pela UOL, né? O que ela iria fazer com os mais de 600 bilhões em isenção fiscal de empresas que não precisam disso, mas que mantêm a isenção, porque tem lobby na política e na imprensa e em todos os lugares. E ela, novamente, ela desconversa sobre isso. Obviamente, o que a gente vai esperar no governo do 01 é exatamente como foi a política econômica, né? Do seu pai, ou seja, muito especialmente a venda na bacia das almas do que resta das nossas empresas estatais. Isso já foi reafirmado, inclusive, pela Daniela, né? Ou seja, a gente vai ter aí novamente jogar na fogueira, né, o acúmulo de trabalho de gerações e gerações de brasileiros, para que isso vá depois para o bolso dos apoiadores de Flávio Bolsonaro na Faria Lima. Essa foi a impressão que eu tive do plano econômico real do candidato. Não é nenhuma novidade, né, Will? A gente já sabe exatamente qual é o plano do PL, ou qual é o plano da família Bolsonaro para todos nós. Enriquecer aquela ínfima parte da população que está no topo da pirâmide e ferrar o resto todo. É por isso que eles não defendem o fim da 6x1, é por isso que eles não defendem aumento real de salário mínimo, né? É por isso que eles escolheram a Daniela para fazer um duplo papel. Ela tem duas funções principais nessa campanha. Primeiro, colocar ao lado do Flávio
uma mulher. Ele tem sempre que ter uma mulher e que ele diz que tem uma posição importante, que já foi até cogitada para ser vice na chapa dele, acabou não sendo escolhida, preferiram, sabe-se lá Deus por quê, o Gaspar. Mas a Daniela, além de ter esse papel de ficar ali de mulher ao lado dele, né, dando ao Flávio uma presença feminina, ela também tem o papel de ser a pessoa experiente, com muitas aspas, né? Ela fazia parte da equipe do Paulo Guedes, foi assim que ela se aproximou do Flávio, e ela faz, então, o discurso econômico. Mas é um discurso econômico, como o Gessé deixou muito bem estabelecido, que esconde o que eles querem, em vez de apresentar de fato o que eles querem. Porém, ela faz isso de forma muito bem feita, porque ela é muito bem articulada, ela sabe falar muito bem, ela tem uma ligação umbilical com a Faria Lima, de onde ela veio. Agora, a gente também sabe que, na realidade, na prática, quando ela foi testada, ela não apresentou nada de extraordinário. A Daniela Marques foi a pessoa escolhida pelo governo Bolsonaro para tapar o buraco na Caixa Econômica Federal, quando houve aquela denúncia de assédio dentro da Caixa, da direção da Caixa. Então, o presidente da Caixa foi afastado e eles colocaram uma mulher no lugar, que, pelo que eu conversei com funcionários da Caixa que estiveram lá esse tempo todo, quando ela ficou lá tapando o buraco, ela não fez nada que se possa defender. Não foi para as reuniões do Conselho com propostas firmes, não defendeu nenhuma proposta com veemência, e a única coisa prática que ela fez foi extinguir uma diretoria que tinha papel de relação com os funcionários. Então, assim, não se pode esperar, na minha opinião, absolutamente nada do programa econômico do Flávio, a não ser mais arroxo para a maioria da população brasileira. Excelente, Elô. Muito obrigado pelo comentário. Muito obrigado, professor Gessé, também. Aproveito para fechar a enquete. Flávio cobrou caro pelo dinheiro do filme. 3 meses depois, com a resposta mais urgente, o nosso chat diz que cadê o dinheiro? O dinheiro, gente, já foi com Deus. Resta saber onde o dinheiro foi gasto. Eu quero ver as notas desse dinheiro aí. Daqui a pouquinho nós temos ICL Rádio News, o programa vai falar sobre Davi Alcolumbre finalmente fechando acordo para a tramitação da 6x1. Vamos mostrar também que o Brasil está devolvendo um artefato raro para o Paraguai. Também um canhão velho, manda de volta essa porcaria. Quer o canhão? Toma o canhão, Paraguai. E como o tambaqui, um peixe símbolo dos rios amazônicos, está ameaçado de extinção. Logo na sequência com Roberta Garcia e Lucas Rocha. Depois tem Mercado de Investimento com Débora Maganha da Deca Sapeca. Não tem nenhum texto aqui, mas deve ser bom, porque a Débora sempre traz informações importantes sobre economia. E na sequência, Luísa Vilela, quem vem aí? Tem rolê! É o rolê ao vivo no canal do Deluca, que no caso sou eu, ao vivo a partir das 11 horas da manhã. Novidade, inclusive, a partir de segunda-feira o rolê vai ter 1h30 de duração. Ninguém pediu, mas a gente vai entregar um programa maior a partir de segunda-feira, 1h30 de duração. É por causa das eleições ou... É porque tem muita coisa para falar. A gente não está conseguindo falar tudo. Tem assunto mesmo. Na 1 hora, então, a gente vai aumentar o programa para 1h30 de duração a partir das 11 horas da manhã. Lembrando, a gente continua na campanha para bater a nossa meta de inscritos aí. 1.962.735 inscritos no canal. Pede o quê? Ah, não, meu... Isso. Se inscreve aí. Isso é o Will conversando com a Elga. Rodar Elga, isso. Tá? Só para vocês entenderem. Eu não está falando maluco. sozinho, assim, sem mais nem menos, Eu também sou maluco, mas nesse caso as vozes da minha cabeça têm nome. Se inscreve aí pra gente ver o nosso contador, que eu não posso chamar de reloginho, que eu já tomei bronca. Tudo bem. Até o fim dessa semana nós vamos bater essa meta aí. Agradecer a todo mundo que assistiu o programa de hoje. A gente volta amanhã, a partir das 8 horas da manhã. Eu e a Luísa Vilela. E amanhã é Rodrigo Viana ou Chico Sá? Rodrigo Viana. Amanhã é Rodrigo Viana. Rodrigo Viana. A partir das 8 horas da manhã. A gente volta com N1 amanhã. Tchau. Valeu. Tchau, pessoal. Em 2024 e 2025, mais de 4 mil pessoas lotaram essa casa para assistir o Despertar, o evento que o ICL faz todos os anos com os maiores influenciadores, pensadores, intelectuais e seres humanos que inspiram milhões de pessoas no mundo inteiro. Esse ano vai ser ainda maior e a gente queria convidar você para fazer parte. E vem, 19 e 20 de setembro, tá junto com a gente, compartilhar essa energia e construir um mundo muito melhor.
No ICL, o conhecimento transforma realidades. São mais de 300 cursos com alguns dos maiores nomes do Brasil, em economia, política, filosofia, história, finanças pessoais, autoconhecimento e muito mais. Aqui, cada aluno faz parte de um projeto único, 100% independente e financiado pelos próprios estudantes. É graças a quem se torna aluno que o ICL existe e o jornalismo livre chega até você. Se inscreva agora em icl.com.br e torne-se aluno. Estude, apoie e faça parte da revolução do conhecimento.